Livros da Pizza, um podcast de Bruno Henriques e Sérgio Duarte. Um exercício de masoquismo. Olá, bem-vindos a mais um episódio de Livros da Pizza. Hoje, esperemos nós, com um som melhor. Ouvimos as queixas dos ouvintes, de alguns ouvintes. Fizemos um investimento brutal neste estúdio. E agora estamos a testar som novo. Portanto, se acharem que o som está pior do que de antes, saibam que isso resulta do nosso investimento. Sim. Porque há a possibilidade de ficar pior. Sim, mas a ideia também é ficar diferente, não é? Se for melhor, fixe. Se for para pior, pelo menos investimos. Faz lembrar tipo o André Ventura, que chega ao pé das pessoas e diz: eu agora vou fazer diferente. Sim. Eu acho fixe ele ter essa honestidade. Porque eu vou fazer diferente, as coisas vão ser diferentes. Ok. Mas diferente. Tiveram este já durante 50 anos, foi horrível. Eu vou fazer diferente. Não quer dizer que seja melhor, mas vamos experimentar agora. Vamos experimentar qualquer coisa. Tipo, tiveste 50 anos a comer douradinhos, vamos experimentar cocó. Um bocadinho. Ver se gostamos. Sim, Só sim. assim é que sabemos. Sim, ou então vamos experimentar douradinhos sem a parte panada. Peixe, logo peixe. Só o filete. Mas aquele filete já prensado. Ou então douradinhos, só a parte panada. Eu isso gostava. Pois, eu isso também gostava. É por isso que eu queria dar a parte menos boa. Olha, antes de começarmos a analisar este livro, que eu não sei se é da pizza ou não, vamos referir o episódio ao vivo, Livros da Pizza, em Coimbra. Os episódios, as pessoas têm de lembrar que antes do episódio de Coimbra, que é o único para o qual há bilhetes, há outros para o qual já não há bilhetes. Sim, esgotámos esses. Coimbra ainda há bilhetes, portanto, comprem, se quiserem ir. Se não quiserem ir, não precisam de comprar também. Pois. E também não queremos lá ninguém contrariado. Sim, adquiram. Sim. Adquiram. Está disponível Ticketline, é no Conservatório, é uma sala fixe e é um episódio, pronto, final de temporada, vai ser uma coisa... Eu ia dizer que ia ser uma coisa épica, mas eu não sei se vai ser também. Não sei. Não quero prometer aquilo que não consigo entregar. Sabes que vamos ter de tirar essa à sorte, porque já sabemos que em Braga vai haver 2 sessões, portanto, tu vais ter de ler um livro, eu vou ter de ler um livro. Ou tu lês 2 livros. Não, isso não vai acontecer. Não? Não vai acontecer. Em Lisboa... Eu acho que essa hipótese sentar de pé, que é... Não. Tu lês 2 livros. Não. E em Lisboa depois... Tu lês mais 2 livros. Depois vê-se, não é? Não, eu em Braga leio 2 livros, em Lisboa depois vê-se e em Coimbra, para quem já for assim bem encarreirado, porque não ler outro? Sim. Não, é isso, vamos dividir, vai ser todas as sessões vai ser um livro diferente, em Coimbra vai ser um único livro. Pois, está desequilibrado, vamos ver quem é que vai ler. Sim. Está bem. Ok, então... Vamos a isto? Está dito. Hoje tu és o herói deste episódio. Herói, quer dizer, herói relativo, porque tu leste um livro que eu acho que leria não ironicamente. Mas nós falámos acerca deste livro, podemos dizer já, é um livro que retrata o crime hediondo que Renato Seabra cometeu, matando Carlos Castro. Vamos entrar no território de true crime neste episódio. Vamos. Invadir o território do podcast. Tu até parecia boa pessoa. É esse? Até era boa pessoa, sim. Ok. É um podcast true crime. Ok. Mas é assim que se chama, o da doutora Paula Neves? É, e da doutora Maria João, pois. Sim. Até era boa pessoa. Caramba, agora até vou ver. Até era boa pessoa. Eu ouvi vários episódios, acho que nunca decorei o título. Vê aí qual é. Ele parecia tão boa pessoa. Parecia tão boa pessoa, ok. Sim, é um podcast true crime português que vale a pena experimentarem, da Paula Neves e da Maria João. E nós vamos entrar neste território. Vamos entrar neste território e, malta, aguardem, isto vai ser 10 episódios. Não é? True crime tem de se fazer render o peixe. O delas, eu sei que elas não fazem isso, porque elas são fixe, mas há malta quando faz true crime e agora vamos ver ele até entrar na porta, o que é que aconteceu? Eu tenho mixed feelings true crime, porque por um lado gosto. Sim. Eu gosto no sentido em que vejo tudo o que sei. Ou seja, gosto mesmo, mas sinto mal por isso, porque muitas vezes aquilo é feito de uma forma muito sensacionalista. Essa é a parte que chateia. E a explorar o instinto pior do ser humano, que é aquele voyeurismo de ir lá tocar as feridas, e às vezes não tem nada para dizer e exploram, mas é um género com muito sucesso, quer no meio do podcast, quer no meio dos documentários. Sim.
Mas eu sou fã disso quando tem um episódio. É um documentário. É um documentário. Tenho saudades quando as coisas eram Olha que eu vi um fixe de vários episódios do Ice Cream, o assassino da loja de gelados. Sim. Esse está na HBO. Está na HBO. E então eles lançavam um por semana e eu dei por mim a ansiar por esse episódio. Ou seja, gostei daquilo. Ok. E é feito com bom gosto. Não, eu percebo. Já vi muitos também de vários episódios que gostei imenso. Por isso é para dizer, eu leria este livro na boa. Para saber o que se passou. Mas eu falei contigo acerca deste livro, porque eu comprei este livro em Espinho, na Feira do Velho, e larguei cerca de €1 por este livro. E quando dei por mim olhar para o livro, pensei, eu se calhar vou curtir este livro. Porque se isto for bem feito, pode ser uma coisa até engraçada de se ler. Por outro lado, é o Hernani Carvalho. Pronto, esse foi o grande... Tens aqui 2 fatores para mim. É dizer Clube do Livro SIC. E o Clube do Livro do SIC é engraçado, que vai desde Hernani Carvalho até à astróloga Maria da Luz. Tudo o que entra na SIC, quando lança um livro, tem direito a esse carimbo. Eu tenho uma história com um autor do Clube do Livro SIC. Queres que eu conte? Depende quem é o autor. É pseudónimo. Sim. É um senhor chato, de seu nome Flávio Capuleto. E não conheço. Não conhece? Ele tem um livro... Mas como é que conheces esse senhor se ele não tem esse nome? Calma, meu caro. Vou-te contar. Eu, quando trabalhava na Bertrand, uma vez esse senhor entrou por lá dentro. Ele é da zona. Ele é da família de Romeu, não é? Do livro de Romeu e Julieta. Dos Capuletos. Em que ele entrou numa livraria e quis travar amizade com o livreiro que estivesse atrás do balcão, e que por acaso era eu... Porque achava ele que o livreiro que está atrás do balcão tem o segredo de como se pode editar um livro. E a partir daí, esse senhor ligava várias vezes por semana para falar com o livreiro que estava atrás do balcão, para este livreiro lhe dar dicas de como editar um livro. Algo que eu não sabia como fazer. A única coisa que eu dizia é, eu posso lhe dar nomes de editoras. E o que é certo é que eu acho que ele venceu algumas editoras pelo cansaço. E conseguiu, então? Editou já vários livros. E um deles foi Clube do Livro SIC, que era um livro por mês. Mas que género é aquele? É tipo romance histórico, policial, thriller. Sim, uma coisa mais... Então venceu pelo cansaço alguém? Venceu pelo cansaço alguém. Que tipo, no gajo da editora, foda-se, vamos lançar, eu quero que este gajo pare de ligar para aqui. Sim, eu acho que foi mais por isso. E o Clube do Livro SIC nasceu, acho eu, daquela ideia do Clube Oprah. Não é? A ideia de que, se nós dissermos que este livro é espetacular, mas o Clube do Livro Oprah era livros que existiam. Mas e que ela promoveu O Segredo, os livros do Dr. Oz. Portanto, coisas excelentes. E também livros bons. Há livros bons que entraram no livro da Oprah. A Cabana. Não, tipo John Steinbeck. Sim, ela pegava às vezes em clássicos. Sim. Eu disse este ao calhas, não faço ideia se foi alguma vez ou não. O Steinbeck. Sim. Mas eu acho que ela lançava livros de autores que ela podia entrevistar. O Clube Livro da SIC é livros de pessoas que aparecem na SIC, é isso? É. Por exemplo, Daniel Oliveira lança um livro, o Livro da SIC. Eu acho que foi, não foi? O do Daniel Oliveira, as entrevistas. Sim, foi o livro do... Mas ele tem romances também. Tem, mas ele... O livro Romance da Fátima Lopes. Pumba. Clube Livro da SIC. Clube Livro SIC. Mas nós, por exemplo, e o da Cristina Ferreira foi durante uns tempos. Mas qualquer pessoa que lance um livro, por exemplo, pode meter-lhe um carimbo a dizer Clube do Livro Winston Churchill, por exemplo. Foi o que nós fizemos. Foi o que nós fizemos com o nosso. Não, o que nós fizemos foi vencedor do prémio Winston Churchill. Por ensaio, melhor ensaio político. Ensaio político, mas foi. Fizemos isso. Que é aquela chancela de prestígio Winston Churchill. Sim. Ou prémio... livro... Prémio Busto Ronald Reagan. Não, ia dizer mesmo Prémio da Paz Nelson Mandela. Podia ser. Prémio Nelson Mandela da Paz para o melhor ensaio filosófico. E o pessoal fica, foda-se, Nelson Mandela deu o nome a este livro. Vale a pena. Vale a pena. Sim. Portanto, o livro na SIC é um carimbo que dá para marketing, mas qualquer pessoa pode meter lá um carimbo, tipo Clube do Livro, ou tipo o livro mais famoso do TikTok do fevereiro de 2024. Sim. O livro mais lido nos cafés do Porto. Por exemplo... Isso uma pessoa pode inventar os carimbos que quiser. É verdade. E o Clube Livro da SIC não tinha um júri. Olha, ok, este gajo veio aqui às manhãs, vai lançar um livro tal. Agora, o que eu ia dizer de Hernani Carvalho,
antes de começar, é que o Hernani Carvalho é... Eu diria que se tivéssemos de apontar um top 10 de responsáveis pela situação em que nos encontramos, política neste país, eu não sei se o Hernani Carvalho entrava, mas está ali. Não, está ali. Porque o Hernani Carvalho e aqueles programas da manhã todos e aquelas crónicas criminais e a CMTV ajudaram muito a cimentar a percepção, nomeadamente entre o público desses programas, pessoas de idade que estão assustadas em casa, ou pessoas acamadas que não têm comando para mudar de canal e são obrigadas a ver aquilo, a ideia de que isto já não se pode sair à rua hoje. Não se pode sair à rua, e isto tudo depois de, nesse programa, as pessoas terem tido uma aula de ginástica com o clube desportivo do Ginásio Figueirense, não é? Que foi lá ao estúdio da SIC dar uma aula de ginástica aeróbica. A seguir aprendemos a fazer um bacalhau à brás, muito bom. Depois foi o lançamento da nova banda com concertina, o novo êxito de verão com trocadilhos marotos. E a seguir veio o Hernani Carvalho falar de um crime que aconteceu em Vendas Novas. Pois, mas ele no meio disso tudo, no fundo a ideia desta crónica é meter ali os velhinhos em ponto de caramelo para lhes vender merdas. Claro. Não, primeiro fazem o ponto de caramelo e a seguir... Mas isso é inócuo, a receita sempre houve, não é? Uma forma, esses programas é muito à base de encher chouriços e vender coisas a velhos, seja pô-los a ligar, seja pô-los a comprar o cogumelo do tempo, não é? Isso é uma cena, não é? Tipo, o cogumelo... Sim, a malta do Viva Melhor. O Viva Melhor, ou um seguro de saúde, ou qualquer merda. E então é pô-los naquele ponto vulnerável e deprimido, seja com historinhas histórias de superação e não sei o quê, seja com histórias de que um gajo assassinou 3 mulheres e matou-se a seguir e a pessoa fica, foda-se, estou mesmo deprimido, o que é que eu vou fazer para lidar com isto? Olha, vou ligar para lá, pode ser que ganhe 10 mil euros sempre dá para compensar o estado atual, ou então o voto não chega. Sim. E começou nesses programas da manhã. Depois aparece a CMTV, que vem fazer a televisão aquilo que já fazia no jornal, que é... aquilo mete impressão, meu. Aquilo, quando há um crime, aquilo está ali em repeat. Em loop. Foda-se, a grávida da Mortosa, meu. Ali não há nada para dizer sobre isso e andam ali a explorar a tristeza e aquelas histórias e ali a meter o dedo na ferida. São histórias dramáticas, são interessantes, não é? As pessoas querem saber o que é que se passa, até é uma forma de catarse. A tua vida não é assim grande coisa, ao menos acabas por ver, olha, pelo menos não foi assassinado, não é? Tem esse lado. E é explorado e depois as pessoas, quando vão votar, depois votam em quem lhes diz, eu vou acabar com isto. Mas isso tem sucesso e nós já aqui explorámos livros, não apetece dizer nomes, mas já explorámos livros que gostam dessa pornografia da tragédia. E acaba por ser, eu quero ver o acidente por dentro. Quem me dera poder ter visto o corpo de Diogo Jota, não é? Há essa coisa, é horrível, mas esta pornografia, não é? Do gore, do trágico, do acidente, é horrível. E o Hernani Carvalho é um gajo que explora isto. E como nós dissemos, este livro podia ser até um livro fixe de se ler, mas sabes quando é que eu percebi que o livro era um livro da pizza? Quando vi a data do livro. O livro é de 2011. O ano em que ocorreu o crime. Pois, mas isso é normal, não é? Mas espera, mas é tão mau. Este livro acaba sem a sentença do Renato Seabra, porque ele próprio diz no livro, não sei o que é que vai ser os próximos passos, porque o livro tem de entrar para publicação, do género, tenho de desmifrar este assunto, tenho de conseguir capitalizar este assunto. E muitas vezes destes livros, e tu já leste muito mais do que eu desta... É que eu estou a criticar essas coisas, mas eu próprio sou um consumidor desse conteúdo. Não, mas tu já... E tu e eu já lemos livros assim, deste conteúdo, que deixam a coisa... Sim. Não, para mais tarde. O Hernani Carvalho não é o Truman Capote. Não, este não é o A Sangue Frio português. Sim, portanto, acho que não podemos contar com isso, até porque esses livros, para teres uma perspectiva holística e até social de um crime real, tens de deixar esperar anos. Claro. Tens de falar com as vítimas, tens de falar com os culpados. Com as vítimas se calhar não vais falar, não é? Não, com as vítimas, os familiares. Vítimas não tem de ser
Era giro. Mas tipo, é uma coisa que exige alguma nuance. Exige ser um bom jornalista. É essa pressão de publicar o produto no ano a seguir para... Enquanto Neste isto caso, ainda está no nas mesmo notícias... ano, no mesmo ano. Enquanto isto ainda está nas notícias, deixa-me lançar qualquer merda. É horrível. E só uma adenda sobre esta questão da pornografia da tragédia, que é... Eu já vi gente da televisão ser confrontada com isso, a dizer, porque é que vocês fazem isto? E a desculpa que eles dão é, as pessoas gostam. As pessoas gostam. Mas esta ideia... Isso é super perverso, que é óbvio que as pessoas gostam, senão não viam. Mas as pessoas gostam também porque desenfiam isto pela garganta abaixo. Se e não tu não existisse... podes lavar as mãos dessa responsabilidade. Não podes por aí simplesmente dizer, eu sou inocente, eu nem queria fazer isto, mas tenho de fazer porque as pessoas exigem-me. Não, as pessoas não te exigem, as pessoas estão lá e vão ver o que quer que lhes digas. Sim. E depois, ainda por cima, estas merdas destes programas servirem como plataforma política, porque tens... Este, por acaso, Hernani Carvalho, que eu saiba, nunca se candidatou a nada, mas deve estar sempre a receber convites. Sim. Susana Garcia está lá. O Chega também já teve aquele Pinto Pereira, não sei o quê, deputado também desse mundo, das crónicas criminais. E estás a alimentar aquele ciclo, porque esses gajos vivem do crime, e depois usam isso e a percepção que criam nas pessoas de que isto está mal e de que não vale a pena sair de casa, mesmo sendo Portugal, apesar de tudo, ainda ser um dos países mais seguros do mundo, mas cria esta ideia que depois os eleva politicamente e que eles vão instrumentalizar e que depois eles vão reforçar este discurso. Por isso é que eu digo, o Hernani Carvalho, como um dos pioneiros desta área em Portugal, é um culpado. Ele tem uns quantos livros também, não tem? Opa, não pesquisei. Tem alguns. E pelo menos eu achava que era esse que tu ias trazer, que é um que ele está na capa mesmo. Não, ele aqui está atrás. Ok. E a capa tem Times Square e em baixo tem Carlos Castro e de um lado e do outro Renato Seabra. Carlos Castro a sorrir, Renato Seabra sério. E diz, Carlos Castro, Renato Seabra. Um morreu, outro matou. Toda a verdade sobre o crime. Esse crime, pois, eu não sabia que era sobre esse crime, não aprecia muito falar, eu não gosto de falar deste crime em concreto. Sim, e sobretudo... Porque tem aquela coisa, porque o Carlos Castro é uma vítima que não é simpática. A maior parte das pessoas não gostavam dele, seja por homofobia, seja por o gajo também ser super irritante e ter também ser um coscovilheiro e também estar nessas crónicas cor-de-rosa da manhã e não sei o quê. Não era uma vítima nada simpática. Ainda por cima ligada à ideia de que ele era uma espécie de Svengal e estava aí a trocar-se favores sexuais ao Renato Seabra e que ele rebentou por estar ali aquele conflito moral. Ele deve explorar isso tudo. Vai falar disto no fim, sim. E então é um crime que... Sim. Vamos sujar as mãos mesmo aí. Dá para sujar as mãos, não contem com piadolas, já foram todas feitas. Essas piadolas são para pessoas, são para pessoas que adoram quando desaparece a Medi e quando morreu o gajo dos Deserto, o Angélico, ou quando a Sónia Brazão teve o acidente lá com a botija de gás. Não contem com isso, não contem connosco para essa merda, ok? Portanto, nós vamos aqui falar do livro. E o livro começa assim, Sérgio. Não se pretende aqui fazer qualquer julgamento. Eu vou fazer a voz do Hernani Carvalho, posso fazer? Faz. Mas podes fazer a voz da Nela também. Não se pretende aqui fazer qualquer julgamento. Um homem matou outro. É disso que se trata. Precisa Fornalês. Agora parecia Fornalês, sim. Deve ser Fornalês, tem um amigo chamado Renato. Aí, pois tem, carago. E é de lá de perto. Pois, ele é de Cantanhede. Ele é de Cantanhede, pois é. Esquece. Ok. Sabes que a irmã dele agora é deputada. Sei, da AD. Sim, foi das últimas notícias que eu vi sobre... Nesta altura, pronto, já posso adiantar então. Nesta altura, ela era presidente da JSC de Cantanhede e Renato Seabra era mandatário da Juventude de Cavaco Silva. A sério? Era o ou um dos? Eu acho que era o. Então como é que isso nos chamamos com o Cavaco na altura? Nada chamusca Cavaco. Então, o Cavaco não tem responsabilidade nenhuma disso. Ou terá, não sei. Não sei, pronto, mas já lá vamos. Então, o livro começa logo com isto. Não se pretende aqui fazer qualquer julgamento. Um homem matou o outro, é disso que se trata. E ele só quer compilar factos e perceber. Sérgio, achas que ao longo do livro vai ter algum julgamento? Claro que vai. Ok, pronto. Isto no prefácio, o Hernani Carvalho vai fazer aqui várias coisas. E eu digo-vos já, o livro é escrito para as pessoas que ouvem o Hernani Carvalho,
porque ele vai tratar os seus leitores como burros. Do género, sempre que ele falar de alguma coisa de Nova Iorque, do género NYPD, ele vai explicar como se fosse um velhinho a ver ao meio-dia a Crónica Criminal o que é o NYPD. Ele tem de encher também, não é? Tem de encher muito. E depois tem aqui há partes que são incríveis. E não vai falar dos Miranda Rights? Não vai falar dos Miranda Rights, mas vai dizer o que é em inglês o prior with no felonies, vai falar disso. Mas ele vai tendo vários à partes, porque teve de encher um livro, e um primeiro à parte no prefácio é: este trabalho foi escrito fora das regras do inútil acordo ortográfico. Ou seja, não há julgamento sobre quem cometeu um assassínio sobre uma pessoa, mas vai haver um forte julgamento para quem tentou assassinar a língua de Camões. E diz ele: eu concordo com ele. A ditosa pátria amada por Camões já não existe, e a de Fernando Pessoa está moribunda, esquartejada por interesses estranhos. Jamais uma língua com origem num acordo político refletiu a verdadeira expressão dos seus falantes. Digam isso ao Império Romano, está bem? Eles se calhar têm outras coisas para dizer. Sim, mas tu és um defensor do acordo ortográfico? Não sou defensor, mas a esta mim ainda coisa me custa ver os espectadores e o Egito sem P. É? É. Pronto. Os espectadores, isso faz algum sentido. Nunca digas Egito, dizes moradores egípcios. Aí escreves sempre com P. Egípcios. Então, mas se eu quiser dizer Egito, tenho de dizer Egipto. Não, mas tu nunca disseste Egito na vida. Pois não, mas Egito, falta ali o P. Mas passaste a dizer Egito para querer escrever o P. Claro. Agora de Egipto. Yeah. Ele faz um colhão de agradecimentos a várias pessoas que o ajudaram. Pessoas muito boas na sua área de saber, quer na psicologia forense, quer no direito, quer na investigação, e um agradecimento em particular ao professor Dr. Quintino Aires, professor emérito da Universidade Clássica de Moscovo, que nos últimos anos tem vindo a iluminar a minha caminhada nas árduas veredas da psicologia e se transformou num amigo daqueles que, nesta minha idade, já não se espera conhecer. Espera aí, qual é a universidade? Universidade Clássica de Moscovo. Eu vou ver se essa merda deve ser uma universidade de correspondência. Espera aí. Universidade Clássica de Moscovo é muito bom. Professor emérito, ok? Emérito. Deve-se comprar, meu. Olha, por acaso não aparece a Universidade Estadual de Moscovo, não aparece Clássica de Moscovo. Yeah. Isso deve ser daqueles diplomas que se compram. Sim. O Quintino Aires também é merecedor de um destes episódios, dia destes. Ele tem livros escritos. Então é merecedor, sem dúvida. O livro começa... Tu já sabes que o livro sobre o que é? Então... Pronto, diz na capa. Tem as caras na capa. Morrer em Times Square. Morrer em Times Square. É o título. Eu já estive em Times Square. E sim, E estiveste em frente ao hotel? Qual? O Intercontinental? Provavelmente. Se calhar. Pois. Eu estava mais atento ao Plaza, que é o do Sozinho em Casa. O do Sozinho. Mas esse é mais perto do Central Park, não é? É. Pois. O livro começa com ele a tentar romantizar. E romantizar é no sentido de criar um romance para algo que ele diz que é factual. E em que ele diz: Nova Iorque, 7 de janeiro de 2011. O funcionário do luxuoso Hotel Intercontinental em Times Square avança pelo corredor. Ou seja, romantiza a cena que vai encontrar o corpo. Isso tudo bem. Mais ou menos tudo bem. Porque depois, uma coisa é tu criares um estilo e manteres o estilo. E ele desiste deste estilo em vários momentos. Depois entra numa de explicar às pessoas os blues e explica às pessoas polícia de Nova Iorque fardada. Okay? E ele vai explicando assim várias coisas, vai contando. O primeiro capítulo é precisamente sobre como é que é encontrado o corpo, com quem é que o Renato Seabra se cruza, onde é que ele vai ser encontrado, e termina assim. Ele começa a dizer: o quadro sinótico temporal do homicídio começa a ganhar forma nas notas dos polícias. A aceleração da investigação marca a diferença. Em Portugal, seria coisa para durar. Ou seja, tu estás a tentar descrever um crime e ele tem muito esta cena, que é o Hernani Carvalho, no fundo, se Portugal fosse um país melhor, ele seria completamente inócuo. Não havia crime. O não havendo crime, não existia Hernani Carvalho. Sim, mas aí ele está... Pronto, o gajo diz isso... se fosse em Portugal estavam todos a comer bifanas e a beber minis e cagavam para o crime e o Renato Seabra fugia para o México. Pronto, é isso que ele está a dizer. O que ele está a dizer mas ele
deve ser daqueles que também, quando necessita, também diz que nós temos a melhor polícia do mundo. Sim, Até porque ele deve ter fontes e dá-lhe jeito também ter boas relações com a polícia. Os nossos polícias jogam com o que têm. E com o que fazem, com o que têm já é muito. Portanto, isso deve ser hipócrita da parte dele, porque eu não vejo sempre a Crónica Criminal, mas tenho ideia de o ver a elogiar muitas vezes as nossas forças policiais. Sim. Tem de ser. E que muitas vezes só não fazem mais porque temos os chulos dos políticos a limitá-las, ou o poder judicial, ou o que quer que seja. Claro. E então, ele neste mesmo parágrafo diz isto, e a seguir descreve que a NYPD já sabe com que números foi conectado o telefone do quarto 3416 neste dia e até quantas vezes este tocou sem ser atendido. O leitor que me perdoa a repetição, mas em Portugal seria coisa para durar. Outra vez, ok? Calma, caso não tenhas percebido. E ele tem montes de repetições ao longo do livro. Ele efetivamente escreveu muitas coisas para encher. Renato Seabra então é apanhado. Tu lembras-te como é que ele foi apanhado? Ele ia a fugir, não sei onde. Dentro de um táxi, a polícia emitiu um comunicado com a fotografia do Renato Seabra, aquilo passou num jornal, num telejornal de Nova Iorque, e entrou num táxi para se dirigir a um determinado local, queria ir para o hospital porque ele encontrava-se todo cortado na cara, nos pulsos. E ele ia para o hospital de quê? Ainda por cima não tinha seguro de saúde e ia pagar um balúrdio. Pois, ia pagar um balúrdio. E então o taxista reconheceu, levou-o ao destino e telefonou às autoridades. Mesmo dentro do hospital, ele também foi reconhecido, a cara foi reconhecida e telefonaram e ele foi preso então nesse hospital. E foi para Rikers Island. Isso agora, porque em primeiro lugar foi para Bellevue. Ok. Sei lá. Mas já ouviste falar do Instituto Psiquiátrico Bellevue? Aparece em muitos filmes. Tenho ideia, sim. Pronto. E foi para onde esteve Mark Chapman. Diz aqui o assassino John Lennon. O assassino John Lennon. Que honra. E ele vai fazendo então alguns à partes. A título de curiosidade, o Bellevue significa loucura, daquela que deve estar presa. Ok? Calma, Sérgio, é daquela que deve estar presa. Tipo ele com a mãe da personagem do livro da Filha da Louca? Sim. Estarem todos juntos. Pronto, para quem não se lembra bem deste crime, isto é um crime horrível. Um crime que Renato Seabra vai confessar imediatamente. Vai confessar em pormenor, porque tens uma agressão à cara e aos genitais de Carlos Castro com um saca-rolhas. Ele acha que lhe fura um olho e pronto. Ainda bem que isto é um podcast cómico, não é? É um podcast cómico. É horrível esta cena. Ele é agredido na cara com um monitor de computador e que é de um portátil ou mesmo com um desktop. Um desktop. Na altura, 2011, ele era gamer, ele levou a tower com ele. Ou então era um plasma. 55 polegadas na pinha, na moleirinha do Carlos Castro. Pronto. Opa, vai falar aí daquela situação, que é uma situação que é ao mesmo tempo trágica, mas também com o seu lado cómico, quando foram despejar as cinzas do Carlos Castro. Vai falar disso. Sim. Já chegamos lá. É tão triste essa situação. Essa cena é muito triste. Pronto, o Renato Seabra, então, ouviu-se gritaria, um casal de irlandeses que estava no mesmo andar ouviu essa gritaria. Renato Seabra terá agredido durante 1 hora Carlos Castro e o crime ocorreu por volta das 2 da tarde e ele só por volta das 7 é que saiu do hotel. Ok? 2 da tarde? O crime ocorre às 2 da tarde. Ele já está morto às 2 da tarde. Supostamente ele terá ido tomar banho, trocar a roupa. Entretanto voltou e ainda pontapeou o cadáver. Sim, e sai do hotel às 7 da tarde cruzando-se com um casal com 2 amigas do Carlos Castro, que vem o Renato Seabra e diz: Renato, não sei o quê, e o gajo sai por uma porta lateral e supostamente a última coisa que ele diz a elas é: o Carlos já não sai do quarto. Isso eu tinha ideia. Pronto. E ele, vou ali à loja de M&M's no Times Square, comprar M&M's de menta. Yeah. Mas eu não sabia esse pormenor, por exemplo. Então ele teria tido tempo de apanhar um avião facilmente. Pronto. Mas tem aqui outros pormenores, porque o crime ocorre a 7 de janeiro de 2011
Eles chegaram a Nova Iorque a 29 de dezembro, iam passar lá a passagem de ano, e as discussões começam no dia 2 de janeiro. Carlos Castro alegadamente teria muito ciúmes dele porque o viu a dar o número de telefone a uma senhora que trabalhava no hotel. Teve ali um ataque de ciumeira, depois voltou a ter outro ataque de ciumeira. Eles discutiram depois também na via pública num restaurante, uma pizzaria, e terão discutido uma terceira vez mais ou menos na via pública que se ouviu, e depois no dia 7. Mas aquilo era uma relação assumida? Ou era tipo o Renato Seabra não sabia que estava numa relação e de repente está por ele, este gajo acha que namora comigo? O Hernani Carvalho, e aqui podemos saltar as cenas à frente e podemos ir tendo a conversa mais orgânica, que eu lembro-me do livro. O Hernani Carvalho tem a teoria das duas vidas para o Renato Seabra. A ideia de que o Renato Seabra tornou-se conhecido depois de um programa de televisão, já vou ver aqui o título, já não me lembro, apresentado pela Vanessa Fernandes e pelo Pedro Guedes, À Procura de um Sonho. Em que ele fica em terceiro lugar, recebe um pedido de amizade em outubro de 2010 por parte de Carlos Castro. Aquela senhora que é muito conhecida, jornalista da Casa Pia, como é que ela se chama? Felícia Cabrita. Felícia Cabrita tem acesso às mensagens de Facebook deles e chegou a publicar no Sol o teor das mensagens, em que em primeiro lugar é aquela coisa parecia a coisa do velho que abordou a criança, não é? Ou o jovem, neste caso, e manda-lhe uma mensagem a dizer obrigado por ter aceitado o meu pedido de amizade. E o Renato, passado pouco tempo, pelo menos, ou seja, o Carlos Castro entrou-lhe nas DMs, foi isso? Entrou-lhe nas DMs e passado pouco tempo o próprio Renato Seabra diz: o senhor mexe-se bem no meio, eu gostava de saber como é que podia avançar a minha carreira de modelo. E o Carlos Castro faz um convite ao Renato Seabra, ele diz: amanhã vou para o Porto, vou para o Portugal Fashion, podíamos nos encontrar lá. E lá terá ocorrido o primeiro beijo entre os dois, porque quem leva o Renato Seabra é a mãe. Ela fica no carro enquanto ele vai ter com ele ao hotel para falarem um bocadinho e ter-se-ão beijado. A teoria da vida dual é que mesmo os próprios amigos do Carlos Castro diziam ao Carlos Castro que o Renato Seabra era heterossexual, mas pelos vistos ao longo da vida do Carlos Castro ele tinha esta tendência de sentir-se atraído, ou sentir-se, não é atraído, completamente apaixonado por pessoas que eram heterossexuais, e de certa forma, por jogo de poder, dizia: consigo ter uma relação homossexual com alguém que é heterossexual. Ok. Tens aqui várias... Ou seja, acaba por ser bastante platónico da parte dele, ele apaixonar-se por... Mas ele ficava completamente apaixonado. Nota-se que há aqui uma relação, vamos dizer, interesseira de parte a parte, no sentido de eu tenho poder para te poder dar os passos seguintes, porque o próprio Renato Seabra diz: eu assinei com a agência de modelos da Fátima Lopes e tenho exclusividade e gostava de saber como é que podia ser representado noutras cidades europeias. Ele leva-o a Londres e leva lá uma agência de modelos e falo assinar também uma cena qualquer. Ele tinha assim, mexia-se dessa forma, o Carlos Castro? Pelos vistos. Não tinha ideia. Eu achava que ele era tipo, olha, um cusco, sei lá, que escrevia texto. Ele escrevia texto mesmo à onda, tipo, era. A meter mesmo veneno. Sim. E era, de certa forma, o Carlos Castro estava para a socialite como o Otávio Machado estava ao futebol, não é? Yeah. Que é, se eu um dia eu abro a boca, não é? Tinha muito essa cena de aquilo que eu sei. Mas o Hernani Carvalho, curiosamente, também tem um bocadinho disso, que é, o gajo é jornalista, tinha tudo para fazer aqui um bom livro jornalístico. Eu comparo isto, o último livro do jornalista que eu li foi do Miguel Carvalho, aquele do Quando Portugal Ardeu. É uma diferença abismal, não só de estilo, não só de escrita, não só de conteúdo, não só de procura do facto e sobretudo nota-se que há aqui uma tonalidade de autor. O Hernani Carvalho, eu estive a fazer várias pesquisas no Google, a maior parte das coisas que estão aqui são merdas que estão ao alcance do Google, no sentido de isto vinha no artigo do Sol. É compilação de notícias. É uma compilação de notícias, ou seja, não tens aqui uma novidade que só comprando este livro é que tu vais saber o que realmente aconteceu. Isto no fundo é uma compilação. Sim, tu tens o Greatest Hits dos Queen, não quero comprar os álbuns todos. Compras o Greatest Hits 2. Ele fez o trabalho sujo de ir às várias edições da Nova Gente e fazer copy-paste. Fez o clipping. Tá lá. Sim, fez o clipping desta merda. Yeah. Sim. Mas não tens aqui nada de extraordinário. Ele próprio, então acho que já dissemos como é que foi o crime, não é? Sim. O gajo é apanhado e
saem então vários artigos e causam uma comoção maior em Portugal, isto sai em todo o mundo, mas houve também muita homofobia na forma como isso surgiu nas notícias. Como quem diz, ele se calhar mereceu. Sim. Não, houve tanto esse... Ou tipo, coitadinho, fazer do assassino uma vítima. Atenção, eu não estou a dizer que ele pode ter sido vítima, quer de assédio, quer de ele ter mesmo problemas de saúde mental, ter tido tipo um surto psicótico. Fala disso aqui também. No meio portanto, eu não estou a dizer que ele é completamente isento. Claro. Que ele mas também houve um crime. Sim, ele também pode ser vítima de certo modo. Mas de qualquer forma, há uma pessoa que foi assassinada brutalmente, não é? É isso. E com contornos bem macabros. Sim, portanto, também não podemos ignorar isso. Em Portugal, o choque com a notícia da morte brutal do cronista provoca comoção. Mas de imediato, duas fortes correntes populares, que ainda hoje se digladiam, nascem. Ou seja, eu quero saber de que lado é que tu estás, está bem? Só existem estas duas correntes. Sim. Só existem estas duas correntes. Descontrolou-se para não fazer o que Carlos Castro lhe queria impor. Coitado do miúdo, dizem uns. Tipo, o Carlos Castro, olha... Chupa uma pensa. Pois é isso. Já te levei a Londres. Sim. Já te trouxe a Nova Iorque. Já passámos o ano em Nova Iorque. Chupa-me a pizza. Sim. Pá, por amor de Deus. Pois. Por amor de Deus, isto... Uma xuxa dela aqui no velhinho. De dizer que Carlos Castro tinha 65 anos, Renato Seabra 21. Ok? Também tens este lado... Sim, há aí um lado perverso que facilmente o Renato Seabra, se não tivesse assassinado o homem, facilmente poderia denunciá-lo como predador, eventualmente. Eventualmente. Não sabemos. A segunda linha é matou depois de ter usado o dinheiro e a influência dele. Malandro, dizem outros. Tu podes estar dos dois lados. Já reparaste nisso? Sim. É possível criar aqui um equilíbrio do género. Um jogou o jogo do outro, certo? E vice-versa, mas a coisa correu depois muito mal. Sim, não tens de te posicionar de um lado e do outro. A realidade é mais complexa do que isso. Sim. Qualquer abuso que o Carlos Castro tenha cometido não justifica um assassinato brutal. Depende. Há coisas que não sei se justificam, mas quando entramos na Alemanha nazi, acho que há coisas que justificam. O gajo, como é que ele chama? O Rudolf Höss, não é o S, o Höss, que era o gajo do... Eu estou com tu a comparar. Comparar com nazis. Comparar com nazis. Porque há coisas, há coisas que... Carlos Castro cometeu o genocídio no coração do Renato Seabra, foi isso? O genocídio... Porque... Aquele conflito, e nós, pronto, era o que eu não queria fazer, é entrar no campo da especulação, porque nós não sabemos nada. Não sabemos nada. Mas aquele conflito do Renato Seabra de, ok, eu estou a sujar-me, não é? E estou a sujar-me, sentiste aquela despersonalização completa, tu sentiste, não estou a ser eu próprio. Há aqui um assassínio, um suicídio filosófico da parte dele, não é? Sim. E sobretudo, se quiseres entrar na parte mais psicanalítica, o que ele tenta desfigurar, e porque ele diz à polícia que... Duas coisas que ele diz à polícia. Uma é que o Carlos Castro já não tem demónios, está limpo. E a segunda é, já não sou gay. Pois, estás a ver, esse suicídio filosófico do gajo ter de lutar contra ele próprio, por estar a fazer uma coisa, degradar-se. Por isso, isso cria conflitos, mas também, lá está, não justifica que se cometa crimes. Pois é isso. Mas pronto. Lembras-te que este livro era sem julgamentos? Sim. Isto na página 11. Onde é que ele se posiciona, o Hernani Carvalho? Calma, já lá vamos. O Hernani Carvalho posiciona-se num lado que eu acho que é muito perigoso, eu digo já. Que é, de repente, ele como não tem capacitação de investigação, alavanca-se nos testemunhos dos próximos. Mas depois diz que os testemunhos dos próximos podem não ser fidedignos. Mas o que é certo é que ele dá aqui muita ênfase aos testemunhos de pessoas próximas, quer de Renato Seabra, quer de Carlos Castro, mas sobretudo de Carlos Castro. E uma das pessoas é precisamente o jornalista Guilherme de Mel, que era amigo de Carlos Castro, e ele diz assim: a síntese, por muito que custa a todos, está na frase de um dos melhores amigos do cronista, o jornalista Guilherme de Mel, que diz o seguinte: em termos sexuais, o Carlos era uma mulher.
O rapaz, sendo heterossexual, jogou com ele. Era o homem, o elemento ativo. Isso não afetaria a sua masculinidade. Eu sempre lhe disse, ao Carlos, que aquilo não tinha pernas para andar e que o melhor era aproveitar enquanto durasse. Mas isso não lhe chegava. Dizia o Carlos Castro ao Guilherme de Melo: o rapaz passa a vida a dizer que me adora. Acho que isto é para o resto da vida. E o pequenino comentário do coisa. Olha, sim. O pequenino comentário do Hernani Carvalho a seguir. E foi. Ok. Para a vida toda, não é? Aquela música da Carolina Deslandes. Pois é. Isto no filme, num dia que fizerem esse filme do Carlos Castro e do Renato Seabra, metem essa música cantada por um coro infantil muito lento. Sim. Tipo, dar um tom macabro a essa mensagem. É para toda a vida. Renato Seabra é acusado. No fim do dia, o corpo do cronista português é finalmente transportado para a morgue e é autopsiado. A vida... O Hernani Carvalho depois dá-se à prosa poética, ok? A vida... Faça a voz dele? Faz. A vida, até na morte, tem paradoxos. Fisicamente, Castro fica de novo perto da sua última paixão. Aquela morgue de Nova Iorque fica no edifício em frente daquele onde está Renato Seabra, internado sob custódia. Ele está na morgue e o outro está preso. Sim. O amor da vida dele está perto. Fisicamente perto. Era fixe que ele fosse cremado na loja de M&M's, Times Square. ou naquela bola que sobe para a contagem final. Ser despassado. E então, Sérgio, o primeiro capítulo é precisamente sobre o que encontramos. E como muitos podcasts de true crime ou livros de true crime, temos de voltar atrás. Temos de ver as raízes de cada um. O que é que tu sabes de Carlos Castro? Eu sei que ele era um jornalista de social. Mas não sabes de onde é que ele vem? Não. Ok. O gajo nasceu em Moçambique, Que é isso? Angola. Em Angola. Nasceu em 1945. Ele nasce na cidade de Moçambique, na então província ultramarina de Angola, o cidadão Carlos António Castro. E, vamos a uma à parte, giro, desde maio daquele ano que o mundo celebrava o fim da Segunda Guerra Mundial. A ONU, e agora isto é uma explicação para as pessoas que ouvem todos os dias o Hernani Carvalho, a Organização das Nações Unidas, ensaiava os primeiros passos da sua pretensa e cínica missão de regular a vida global da Terra. Os cínicos da ONU. Sim, está aí uma mensagem de globalismo. Pumba! O gajo estás a posicionar como candidato Chega. Yeah. Uma missão com sede em território dos Estados Unidos da América. Nova Iorque. Foi criada em São Francisco, mas a sede está em Nova Iorque. Nesse mesmo mês, nascia oficialmente o Estado de Israel. Mentira. Foi 48? 48. Portanto, um fact-checking que era fácil. Em 2011 já havia internet. Sim, mas também porque raio é que ele tem de dizer o que é que estava a passar no ano em que Carlos Castro mas espera, nasceu. vê se tu fazes aqui... quero-te dar o contexto. Como é que é o mundo? Qual em era Angola, a música que estava? ele nasceu em Angola, 45. Ok? Nesse ano, acabou a Segunda Guerra Mundial, criou-se as Nações Unidas, nasceu o Estado de Israel. Mas espera, vê o que ele diz a seguir. Quem é que ganhou o Oscar melhor filme nesse ano? 45? Não sei se houve. Não, estou a dizer que normalmente faz-se essa coisa. Não houve nem atribuição de prémio Nobel. O que é que as pessoas ouviam nas discotecas nesse ano? Corona. This is the rhythm of Era the essa. night. Mas em versão Big Band. Não era aquela I like to move it, move it. I like to... Era. Ou aquela War! What is it good for? Absolutely nothing. Frase seguinte, Sérgio. Estávamos a falar da ONU, território dos Estados Unidos, Estado de Israel. O suficiente para se constatar que a missão da ONU, por mais meritória e interessante que se anunciasse, seria um falhanço de facto. Epá... não sei se ele está errado. Do ponto de vista de 2025, não sei se... Mas 2011... 2011 já tinha falhado na questão da invasão do Iraque e tudo, não é? Sim. A ONU já tinha atingido a sua irrelevância nessa altura. Yeah. Então, portanto, não sei se ele está sendo errado quanto isso. Queres saber a história de Carlos Castro, então? O gajo cresce em Angola, vive numa família em que o pai é fisicamente e verbalmente abusivo, o irmão mais velho também, costumavam amarrá-lo por ele ter assim um lado mais efeminado e batiam-lhe. O gajo deve ter sofrido muito. Pá. Foi violado
Porquê? Por um vizinho de 20 anos, quando tinha para aí 7 anos. Epá, porra. Depois foi aliciado também por um padre e por um professor, quando tinha também essa idade. Teve a primeira experiência sexual consentida, que acho que é uma escolha de palavras triste. Sim. Primeira experiência sexual consentida. Sim, isso é um capítulo que estás a ler, um título de um capítulo. Primeira experiência sexual consentida. Sim. Como quem diz, ele teve outras antes. Ele teve outras, não consentidas, mas esta era consentida, que foi com um marinheiro que estava em Moçambiques, em que, pronto, tiveram então um relacionamento e foi o primeiro grande amor de Carlos Castro. Ele perdeu-lhe depois o rasto, soube mais tarde que ele foi para a guerra e perdeu as pernas e viu já velho, sem pernas, e ele agora não curto. A sério? Yeah. Mas que guerra? Do colonial? Yeah. Passado uns anitos, não é? Ok. Mas havia também uma diferença de idades grande entre ele e o marinheiro. Depois ele foi para foi militar. Sabes quem é que foi o comandante dele? O Ramalhianes. Não, Ernesto Mel. Não sei quem é. Que é amigo do Lobo Antunes, da guerra, ele fala sempre dele. Okay. É um dos gajos também mais à esquerda, um dos gajos que se recusou a assassinar pessoas. Eu sei que o Lobo Antunes escreveu o prefácio de um livro do Carlos Castro. Está aqui dito, a biografia da Ruth Bryden. Sim, não é? Parece interessante esse livro. Eu já o meti nos meus favoritos na Vinted. A sério? Eu vi esse livro na Vinted. Sim. Yeah. E vou comprar. Ele é chamado então aos 18 anos para a inspeção militar. Pá, ele diz que de certa forma estava nas 7/5, porque ele, como era pequenito, meio feminado, e os homens não tinham acesso a mulheres, de repente ele tinha acesso a alguns homens, tinha relações homossexuais com alguns, chegou a ir para um sítio onde 80% dos homens eram homossexuais e, portanto, eram forroboló. Isto no tempo de Salazar, pá! Pois, não havia respeito, não é? Tudo ali a abafar a palhinha, né? A atracar de polpa. Pronto. E... Então, basicamente, a guerra foi fixe para o Carlos Castro. Foi porque o gajo nunca foi para a frente de guerra. Foi tipo uma orgia. Ele nunca foi para a frente de guerra. Estava sempre na cozinha ou ia fazer recados. Ok. Ele foi detido por não se ter apresentado no dia certo, esqueceu-se, apareceu 6 dias depois, foi preso durante 30 dias e foi um mês de horror, porque ele diz que foi colocado entre 100 homens, todos eles prisioneiros militares, e logo na primeira noite foi violado. Mas que pá, coitado, meu. Yeah. E durante esse mês terá sido violado umas 10, 12 vezes. Eish. Segundo contou numa entrevista. Depois disso, começou a gostar de poesia, começou a escrever uns poemas e veio para Lisboa na altura de 25 de Abril. Não sabia bem onde é que estava a irmã e a mãe, depois veio a saber que ela estava numa pensão toda fraquinha. E quando é que ele se torna conhecido? Ele ganha notoriedade quando vence o concurso da vaca. É o Cornélia. Exatamente, a visita da Cornélia. E o Mário Castrinho escreveu no Diário de Lisboa que tinha nascido um poeta. Porquê? Tu sabes quais é que eram as atividades da Cornélia? Primeiro, a Cornélia foi apresentado por Raul Solnado e Fialho Gouveia. Uhum. E ele foi na altura em que era o Raul Solnado. Tinha artes, tinha representação, tinha música, tinha... Tu lembras disso? Eu lembro que fizeram uma versão nova da Cornélia mais tarde, quando eu era miúdo, e tinha isso. Agora não... Também, lá está, também já li sobre isso, já ouvi. Ok, mas olha o que tinha. Aquilo era o sucesso da altura, era isso e a novela da Gabriela, e então cada par de concorrentes tinha de cumprir 10 provas. Canto, dança, teatro, responder a perguntas sobre um livro, cultura geral, Código da Estrada, Constituição Portuguesa, Direitos do Homem. Código da Estrada. Código da Estrada. Opa, extraordinário. Mas olha, era o que as pessoas queriam. Estás a ver? Já viste? Um programa destes era impossível hoje em dia. Era. Ele depois tem contacto com o mundo travesti. E ele próprio é convidado, precisamente conhece a Ruth Bryden, que era uma das mais conhecidas da noite. Ele vai acabar por escrever um espetáculo que é um êxito, um espetáculo de travesti, e depois passa a ser cronista. Passa a ser cronista no Correio da Manhã. Em 79 nasce o Correio da Manhã. Sabes o que é que ele me faz lembrar, o Carlos Castro, em termos de arquétipo? Faz lembrar aquela personagem do Game of Thrones, o Lord Varys,
que era o eunuco, sim, que andava sempre ali a controlar tudo e sabia tudo de toda a gente. Ele faz-me lembrar esse tipo de gajo que estava lá no meio das festas, conhecia este, conhecia aquele, metia veneno e depois ia espetar tudo para o jornal. Mas era isso mesmo. E então ele entra neste mundo por aí. E diz aqui o autor: em boa verdade se diga, goste-se ou não de Carlos Castro, muitos houve que, querendo escalar a sociedade e ter um lugar ao sol, se aproximaram dele. Desses, alguns permanecem hoje em silêncio. A rede, não é? Agora já não querem estar conectados a ele. O Carlos Castro entra nos anos 80, lá está, como homossexual, nunca teve uma relação com uma mulher, Carlos Castro, nos anos 80 começa-se a falar... Porque esse... O Hernani Carvalho achou importante este pormenor. Sim, quem diria que ele nunca teve uma relação com uma mulher? Opa, ainda bem, muitos tinham, mas era uma questão de como diria João conveniência. Pina, mais fica aqui para o menino. Quanto mais destes melhor, mais gajas há para comerem. Ora, na altura, anos 80, SIDA. E Carlos Castro está na Madeira quando António Variações morreu. Mas porquê é que isso é importante também? Não é importante. Carlos Castro passou por um período em que havia muita SIDA e não teve SIDA. Não, é incrível. Isso. Palmas para o Carlos Castro conseguiu. Ele faz aqui 3 parágrafos sobre houve SIDA. Não se falava de SIDA porque António Variações declarou que morreu com uma broncopneumonia bilateral extensa, mas foi SIDA. E muitos outros desses da doença dos homossexuais morreram de SIDA. Carlos Castro então recebeu esta notícia e eu pensei, vai falar dele com o António Variações. Não, ele recebeu esta notícia quando estava na Madeira. Porquê? Porque foi na Madeira. O amor com que Castro estava naquela noite, na morte de Variações, chamava-se Luís. Aquele que seria o seu companheiro e amor maior por mais de 15 anos. Quando o conheceu, ele tinha 23 anos. Tinha acabado de sair da Marinha, era fuzileiro e um excelente fotógrafo. Tem um género, o Carlos Castro, não é? São as fardas. O Carlos, nessa altura, tinha uma página semanal sobre espetáculos no Correio da Manhã e o rapaz, que tinha muita apetência para a fotografia artística, procurou-o, ligou-lhe e contou que tinha saído da tropa, que era fotógrafo e gostava muito de conversar com ele, porque sabia que ele tinha uma página no Correio da Manhã. Combinaram um encontro, foram almoçar e dá-se o clique. O Carlos teve uma paixão assolapada por ele e 6 meses depois, já com o rapaz a trabalhar no Correio da Manhã, estavam metidos na cama. Era heterossexual, mas encarou aquilo com a maior das naturalidades, disse outra vez o jornalista Guilherme de Melo. Espera aí, pois, porque é que ele diz que ele era heterossexual? Eu sou um heterossexual, mas tive uma relação de 15 anos com um homem. E o gajo casou-se depois... Este Luís casou-se e o Carlos Castro, que diz que era o gajo que tinha acessos de fúria com ciúmes, foi padrinho do filho ou da filha deles. Ou seja, a bissexualidade existe. Agora, a questão é... O António Variações aí não é nada, é só uma referência temporal. O que é que se está a passar no mundo homossexual nessa altura? É só isso. Não dizem o que é que o Carlos Castro estava a fazer quando o Freddie Mercury morreu também? Não diz. Já agora, podia dizer. Não. Entramos no capítulo de Renato Seabra, para sabermos a história dele. Ele nasceu em 1989. É mais novo que eu. E é assim que Cantanhede, uma pequena cidade do distrito de Coimbra, assiste ao nascimento de Renato Seabra. Estava lá a cidade toda. Estava toda a cidade. Foi no Passos de Conselho. Foi tipo o Rei Leão. Nasceu Renato Seabra. Hakuna Matata. Um dia a bairrada será tua, meu filho. E vê o que é que ele diz logo a seguir. No mesmo dia em que no outro lado da Europa a Hungria abria as portas ao êxodo de alemães orientais e dava início a uma saída massiva de refugiados. Estávamos a 10 de setembro de 1989. Sim, e o bebê Renato Seabra... Sim, nasceu no mesmo dia que estava a acontecer. Era engraçado no filme do Biopic, escrito pelo Hernani Carvalho, está... Renato Seabra, o parto de Renato Seabra a acontecer no meio da rua. Sim. Está uma loja de eletrodomésticos ao lado com plasmas a passar as notícias da Hungria. Sim. Estava a dar isso. Só para contextualizar o que é que aconteceu. E ele não ter falado da queda do Muro de Berlim também foi neste ano. Foi, mas não foi nesse dia. Não, foi em junho. E a seguir tens uma página e meia a dizer como é que nasceu Cantanhede.
desde o fural atribuído por Dom Manuel. Pá, o que é que interessa? Isso é fixe para Cantanhede, para promover a região. O que é que interessa, Cantanhede, para esta história? Nada. E não fala de leitão à barrada? Nada. Não diz nada. Depois, o que diz sim é que o Renato Seabra cresceu sem o pai, porque os pais dele divorciaram-se quando ele tinha 4 anos. O pai e a mãe, que eram enfermeiros, o pai foi viver para Vila Real Santo António e tem outro relacionamento e tem filhos. E aqui sim, o Hernani Carvalho foi investigar se ele era um pai extremoso. Pois, então o Renato Seabra tinha um pai ausente, então foi procurar uma figura paterna no Carlos Castro, é isso? Faz essa psicanálise? Não, porque o Hernani Carvalho precisa de ser óbvio, porque ele está a falar para as pessoas que o ouvem, ele nunca diz isso diretamente, nem subentende isso. A ideia é, se ele tivesse tido um pai violento, podia justificar a sua violência também, mas como para os outros filhos ele é extremoso, e ele foi recolher alguns testemunhos que dizem, não, ele é extremoso e vem buscar os filhos à escola, e ele, já percebi que é extremoso, que vem buscar os filhos à escola. Mas é um pai ausente para Renato Seabra. Ele cresceu apenas com a mãe e com a irmã, a deputada da AD. Depois, Renato Seabra ia à missa todos os domingos e era acólito, chegou a ser acólito, mas a meio de ele estar a descrever onde é que Renato Seabra cresceu, Cantanhede, tem uma frase que é só um mini parágrafo, que ele diz: ir à missa todos os domingos jamais foi sinal de ser bom cristão. Pois. Então a gente sabe, está cheio de hipocrisia isso. Sim. Vamos, ou seja, permite-me, porque este livro não tem muito que se lhe diga, mas permite-me salientar alguns parágrafos quando Hernani Carvalho dá asas à sua criatividade poética, pode ser? Aos 12 anos, ainda hoje colegas e amigos desse tempo o recordam. Renato é um menino gordo, mas bem disposto. A gordura e a adolescência nunca se deram bem. Mas a sua mãe, Odília, tece-lhe os passos para o desporto. Renato experimenta diversos, gosta e depressa Renato se apaixona pelo basquetebol. Jogava na posição base e era muito esforçado. Com as mudanças físicas próprias da idade e a vida pautada pela prática desportiva, acabou por emagrecer naturalmente e adquirir uma nova autoestima. O seu corpo desenha-se potenciado pelo desporto e ganha formas novas, mais consentâneas para o agrado estético de um jovem da sua idade. Ficou mais jeitoso. Pronto, ficou jeitozinho. Ficou, o desporto ficou com um bom corpo. E foi isso a maldição dele. Se ele tivesse sido gordo, não participava no programa, hoje era deputado. Olha... Ou estava no Conselho de Estado do Cavaco. Ou ministro. Podia ser ministro ele. Sim. E aí, ui. Eu acho que também, eu facilmente seria ministro hoje. Se não tivesse enverdado pelo caminho, por este caminho, onde eu estou agora. De falar mal. Se soubesses falar bem. Eu estaria lá no governo com o Renato Seabra, nós os dois. E éramos amigos. Sim. E ele era bem gordo. Ele era o bucha. Sim. Ele fazia concursos com o Duarte Marques para ver quem é que comia maleitão. Ou o Duarte Marques seria assassino. Ui, numa vida alternativa. Sim. Pois é. 2010, Sérgio, Renato Seabra participa então no concurso, à procura do sonho, e eu destaquei este parágrafo porque Hernani Carvalho sentiu que era de bom tom, enquanto jornalista, dizer todos os nomes, idades e proveniências de todos os concorrentes do programa À Procura do Sonho. Que eram 8 de homens, 8 mulheres. Uma delas é de Ovar. A sério? É. Como é que se chama? Vanessa Oliveira. Não sei. Na altura tinha 17 anos, Ovar. Mas quem ganhou, Sérgio, lembras-te? Ganhou o... sei lá, não sei. Foi o Diogo Abreu, da Gafanha da Nazaré. Pô, é tudo da mesma zona, caralho. 16 anos. E a Diana Vinha, 18 anos, de Paredes. Ok. Aí não é da mesma zona, ok? Ganharam. Pronto, só para saber. Depois, ele podia ter convidado várias pessoas para fazerem um perfil psicológico do Renato, mas... é o Quintino Eires. Não. Ele perguntou à Diana Vinha.
a vencedora do concurso. E ela diz, a modelo de Paredes afirma que o jovem de Cantanhede sempre foi sereno, descontraído e estava muito bem integrado connosco. Nunca o julgaria capaz de fazer algo próximo daquilo que se fala. E enfatizou que Renato não encaixa com a descrição de alguém com ambição desmesurada, homossexual e muito menos homicida. Pá, é aquela não encaixa. Coisa, é tão boa pessoa, não é? Sim, nunca pensei. Pronto, já te contei então a história e o capítulo começa do Facebook para a vida, em que, já te contei a história, ele pede-lhe então, em outubro, pede-lhe amizade no Facebook. Epá, este livro podia ser contado do ponto de vista do Mark Zuckerberg também. Sim. Mas ele tece aqui comentários sobre o Facebook. Ok. Porque ele diz que antigamente as pessoas, era mais difícil conhecer pessoas. E com isto das redes sociais... É só uma pessoa ganhar coragem. É efeito borboleta. Mark Zuckerberg cria o Facebook, Carlos Castro morre, brutalmente assassinado. Está relacionado. Se não houvesse Facebook, nunca se teriam cruzado. Lembras-te que não há julgamentos aqui. Mas Renato Seabra escreve Hernani Carvalho, viu ali, de certo, uma boa oportunidade de progredir na carreira de modelo. Aliás, nas primeiras trocas de mensagens com Castro, o jovem aspirante a modelo de Cantanhede exprime precisamente essa vontade. O preço a pagar é que provavelmente não estaria nas suas aspirações. Provavelmente. Ou então o Renato Seabra sempre quis assassinar o Carlos Castro. Pois é isso. Se calhar ele entrou num concurso já com esse plano. Sim. Agora deixa-me só dizer isto e comenta já tudo, que é, lembras-te que ele viu ali uma oportunidade de progredir na carreira e isso vê-se na troca de mensagens. O que diz a mensagem, ele diz isto: olá, gostava de falar consigo em relação ao mundo da moda, que é novo para mim, sendo uma pessoa com experiência, quais são as dicas que me dá para poder vir crescer neste mundo? Percebes? Mas não notas aqui uma cena de deixa-me cá esmifrar-te, velho. Não, é uma pergunta normal. Agora... Eu não percebo, lá está, eu não sou da geração do Renato Seabra e tu também, tu sejas mais velho que ele, eu também sou mais velho que ele. Eu não olharia para o Carlos Castro já nessa altura como aquela figura que me vai abrir portas. Este é o meu elevador social. Pois, porque ele era visto quase até como uma figura caricata do Cusco, não era? Sim. E tipo, olha, às tantas ele estava a mandar essa mensagem a toda a gente minimamente famosa, não é? Acho que foi mais ao contrário, que foi como partiu do Carlos Castro pedir-lhe amizade no Facebook, ele viu ali, olha, posso ter aqui uma cena de conversa. No fundo, usou as ferramentas que a JSD lhe ensinou para tentar crescer no mundo da moda. Ou seja, se não houvesse juventudes partidárias a ensinar que networking é uma forma legítima de subir na carreira, provavelmente o Carlos Castro ainda era vivo. É verdade. Não é? O JSD matou... Ou não, já foi há 11 anos... Não, já foi há 14 anos isto e ele teria hoje 79. Então era perfeitamente possível. Era possível. Não é, possível, não é absurdo. Há pessoas de 80 anos vivas. Não é absurdo. Há pessoas... É verdade. Depois o Hernani Carvalho utiliza alguns provérbios para avançar o texto. Eu acho que ele escolheu mal este. Ele diz, como enquanto o pau vai e vem, folgam as costas... O que é que isso quer dizer? Enquanto o pau vai e vem, folgam as costas, que é enquanto bate, dói, mas enquanto vem, dá para folgar as costas. Isso é um provérbio fixe para agressores, não é? É um provérbio fixe para agressores e não só, para quem tem relações, não é? Enquanto o pau vai e vem... Vais lá porrada, mas no meio das idas e vindas do pau... mas o pau pode ser o pau. Eu sei, eu percebi isso, mas eu estou a pensar... Tu leste Afonso Noite do Lar, sabes o que é o pau? Sei o que é o pau, mas nesse contexto, o espaço de pau ir e vir não dá para descansar muito, não é? Não dá. Não há grande descanso. Agora, bater nas costas é pumba, até o próprio agressor precisa descansar, não é? Sim. Enquanto o pau vai e vem, folgam as costas, cada vez mais pessoas se atrevem, isto é, a pedir coisas no Facebook, amizades, até porque muitos consideram que vale a pena o risco. De outra forma, seria impossível conhecer pessoas de lugares tão longínquos. Disse-me um dos jovens que participou na mesma final de Renato. Ou seja, ele falou com os jovens para saber o que é isso do Facebook? O Hernani Carvalho. Do Facebook partiram para a vida e depois para a morte. Uau. Do Facebook partiram para a vida e depois
para a morte. Porque é um livro, quem pega nesse livro já sabe o que é que aconteceu. Claro. É escusado estar a fazer esse teasing. Uma pessoa já sabe. Então, a 9 de outubro é a primeira vez que eles estão, ou pelo menos que trocam mensagens, pelo menos foi isso que partilhou a Felícia Cabrita, mas vê este julgamento que Hernani Carvalho faz acerca de Renato Seabra. O jovem de Cantanhede aspira a crescer neste mundo e pede dicas a Carlos Castro. Tem 21 anos, já tem direito a votar e com isso decidir alterar os destinos de um país. Mas é um tal ingênuo que acredita que ainda há almoços grátis? Este jovem, ingênuo para muitos, parece-me adulto e avisado, de tal forma que até foi mandatário da Juventude Cavaco Silva. O presidente recandidato ia lá escolher um ingênuo inconsciente para ser o mandatário? Castro, velha raposa, em 40 minutos disponibilizou-se sem peias nem receios. Olá, Renato, muito obrigado. Claro, sem problema, vou ao Porto, ao Portugal Fashion. Estás por perto, acho-te giro e és altíssimo. Falamos se quiseres, um abraço, amigo. Pá, pronto, tem uma DM normal. Sim. Yeah. É assim, eu aqui tenho um à parte, que é a única coisa que teria safado Renato Seabra deste crime era ele ter sido ex-ministro do Cavaco. Pois, há um historial não é ministro, mas líder da bancada parlamentar, que cometeu um homicídio no estrangeiro. Se tivesse tido já algum cargo político executivo ligado a Cavaco Silva, teria safado. Sim, era só um mandatário, não vale a pena. Era só um mandatário, caramba. De um presidente ainda não reeleito. Mas já viste a quantidade de criminosos no ciclo de Cavaco Silva? É incrível. Renato Seabra, Duarte Loureiro, Lima, Dias Loureiro, Oliveira e Costa. Já não temos Renato Seabra aí no meio. eu diria que Cavaco é inocente, este crime. Sérgio, então eles foram se encontrar ao Portugal Fashion e eu queria que fosses tu a ler esta parte que Hernani Carvalho achou importante colocar sobre o Portugal Fashion. Lê tudo. Entre 16 e 18 de outubro de 2010 passaram 17 desfiles coletivos e individuais no edifício da Alfândega. Esta edição envolveu mais de 40 criadores e marcas como Anabela Baldac, Dielmar, Fátima Lopes, Filipe Oliveira Batista, Heidi Vélios, Luís Onofre, Red Oak e Storytellers, entre outros. A novidade deste Portugal Fashion foi a realização de um desfile consagrado à joalharia e orivesaria. O Portugal Fashion deste ano foi da responsabilidade da ANGE, Associação Nacional de Jovens Empresários, em parceria com a ATP, a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, um projeto financiado pelo CREN no âmbito do programa operacional. No âmbito do programa operacional, fatores de competitividade. Ele foi à secção sobre do site do Portugal Fashion que ninguém lê. Sim, e diz, espetou aí. E ainda por cima, ele tenho de meter aqui que foi financiado pelo CREN para respeitar as normas legais. E eu queria aqui dizer às pessoas e sublinhar, às pessoas que estão a ouvir, que ele está num capítulo em que está a falar dos primeiros contactos entre Renato Seabra e Carlos Castro, em que tu esperas aqui um crescendo de, ok, trocaram mensagens, a seguir vão se encontrar no Portugal Fashion, deram um beijinho, a seguir começam a sair, ele começa a ir para Lisboa ter com ele, etc. Mas não, calma, o interlúdio é quem patrocinou o Portugal Fashion, quem foram os participantes, até para as pessoas se forem fazer fact-checking, bate certo. Porque se ele tivesse dito que fossem só 38 criadores, eles... Calma, Hernani, não foram 40? E depois, esta edição tem uma coisa muito especial, é a joalharia, e houve um financiamento do CREN. Eu gosto disso, que é o financiamento do CREN, é aquele carimbo obrigatório que tem de estar no cartaz, não é? Porque senão tem de dar esse crédito, e então ele cumpriu isso, ficamos a saber que... que o Portugal Fashion foi um investimento para a produtividade do país. Pronto, temos então o primeiro encontro e eu vou aqui falar de uma filha da putice do Hernani Carvalho, em que Hernani Carvalho vai colocar, de certa forma, de parte as palavras de Renato Seabra. Renato Seabra vai contar à família como é que foi o primeiro encontro com Carlos Castro. Ele vai colocar isso de lado, porque diz que isso é uma versão parcial de factos e vai tomar como factos os testemunhos de que Carlos Castro deixou aos amigos de Carlos Castro. Ok? E então, a família via o filho que conhecia, não via o filho que tinha. Todos temos algo escondido dentro de nós. É como os vulcões que podem estar 200 anos sem explodir. Há de vir a afirmar Cláudio Montes, é importante, que é um amigo de Carlos Castro, o amigo mais antigo, foi um que foi a Nova Iorque. É vulcanólogo? É vulcanólogo. Não, mas tem um curso espetacular, que eu já te vou dizer qual é.
E então, há de vir a afirmar Cláudio Montes sobre o que a mãe de Renato afirmou não conhecer, nem ser possível ter ocorrido entre o seu filho e Castro. Disse-nos, diz a mãe, que ele se tinha oferecido para ser uma espécie de agente e que lhe podia arranjar desfiles pelo mundo fora. Ai não, quem diz isto é a irmã, desculpa. O meu irmão disse-lhe que tinha um contrato de exclusividade com a Fátima Lopes, mas ele respondeu que não havia problema, que era amigo e tratava disso com ela. E diz Hernani Carvalho, isto é uma versão muito parcial dos factos. O que Renato não contou à família foi o beijo que Castro lhe deu no elevador do hotel, sem que o aspirante a modelo tivesse tido alguma reação negativa. Isto, se só tivessem eles os dois no elevador, parece-me um bocado especulativo, não? Sim. Disso deu conta o cronista aos amigos quando lhes anunciou como tudo começou entre si e o jovem de Cantanhede. Ou seja, o Renato contou uma coisa à irmã, ou a irmã contou aquilo que ouviu de Renato. E ele diz, não foi só isso. O que esqueceu de contar foi o beijo que ele levou no elevador. E quem é que presenciou isso? Carlos Castro. Alegadamente. Epá. Pronto, percebes? Mas a forma como isto está escrito é que isto é que é relevante, aquilo não é relevante. Sim, mas é uma versão conflituosa, uma e outra. Yeah. A partir daí, então, Renato começa a encontrar-se com Carlos Castro, nunca assume a família, porque ele vai tendo relacionamentos com mulheres. Não relacionamentos esporádicos. E então, pelos vistos, o Carlos Castro ia-lhe transferindo dinheiro para a conta para ele fazer uma espécie de sessões fotográficas para ele. Ele levava um amigo para fotografar o Renato Seabra. Aquilo não saía em revista nenhuma. Uma delas é o Renato Seabra vestido com os boxers da Marvel, que nunca saiu em revista nenhuma. Sim, Renato mas Seabra... isso é o tal, é o book, não é? Tipo, tem que ter, é tipo o portfólio. book, ou era uma cena de quero fotos para mim. Também pode ser, e pronto, é o que é. Segundo Cláudio Montes, então, e ele escreve isto no livro As Últimas Horas de Carlos Castro, existe um livro que foi publicado 4 meses depois da morte do seu amigo. Ei, foda-se. Ele nasceu em Santarém, e aqui já vamos saber então qual é o curso dele. Ele nasceu em Santarém e cedo se radicou em Lisboa. Cláudio estudou em Barcelona e aí se fez astrólogo e parapsicólogo. Mas aqui tem uma cena de nome. Sim. Mas o que é que ele não avisou, Carlos Castro, de que aquilo ia acontecer? Pois, há 25 anos que exerce a profissão. Foi autor das previsões da Caras por mais de 4 anos. Epá, é aquele cargo que te confere logo prestígio. Pronto, ele vai então falando das várias saídas de Carlos Castro com Renato Seabra. Eles encontram-se no apartamento dele nas Twin Towers em Lisboa, ficam em hotéis em Madrid, em Londres, e pedem sempre um quarto. Ficam chateados em Londres quando entram num quarto e têm duas camas single, e Renato Seabra vai à recepção dizer que quer uma cama de casal. Tem aqui vários pormenores. Em dezembro, ou seja, eles vão a 29 de dezembro para Nova Iorque, mas a 23 de dezembro, segundo Isa Costa, que é uma assumida amiga colorida de Renato, os dois saíram juntos. Segundo a futura enfermeira, curiosamente, a mesma profissão dos pais de Renato, na noite de 23 de dezembro de 2010... Curiosamente, porquê? Não sei. Ela e Renato jantaram juntos e foram ver o filme O Amor é Melhor a Dois. E o comentário de Hernani Carvalho... Ele está a viver uma vida dupla. E ela diz que depois do crime disse isto: custa-me saber que é tão contente e que lhe aconteceu isto. E é tão contente para Nova Iorque. Acredito que caiu numa armadilha, defendeu Isa Costa antes de concluir. Só estou a prestar estas declarações porque o Renato merece. Conveniente, escreve Hernani Carvalho. Em Madrid, Renato Seabra mostrou que gostava de jogar. Não lhe terá chegado um casino, também era um jogador na vida. Na roleta do amor, pôs as fichas em várias casas. Foda-se, é cada comentário da pizza, meu. Mas isso então indica que, sei lá, o pessoal mais próximo do Renato Seabra diz que é improvável eles terem uma relação, é isso. As fontes de que eles tinham mesmo uma relação... A irmã, os amigos, as ex-namoradas e o próprio Carlos Castro, que assume perante o amigo que ele é heterossexual. Pois...
mas está apaixonado. O Carlos Castro depois tem esta cena que é a tese do Hernani Carvalho também acerca do Carlos Castro é a ausência de amor da parte masculina. Ele procura esse afeto constantemente e apaixona-se perdidamente. Isso é uma personagem engraçada do gay homofóbico, não é? Sim. Eu apaixono-me por um gajo, mas odeio gays. Eu só quero heteros. Não, mas ele apaixona-se por um gajo porque ele é heterossexual. O heterossexual diz, então vamos ter relações, também gosto de ti. Ele diz, então já não gosto de ti. Sim. Se gostas de mim, eu não gosto de ti. Pois é isso. Há aí um dilema, não é? Sim. Eu só gosto de heteros. Sim, afinal era mesmo homossexual, então esquece. Para mim é só heteros. Só quero ter relações homossexuais com heteros. Convenceste-me, pronto, eu vou ter uma relação contigo apesar de ser heterossexual. Não. Se eu te convenci, já não gosto de ti. Uma outra cena que este livro tem e que eu odiei é o determinismo. A ideia de que Carlos Castro sabia que ia morrer. Carlos Castro despedia-se várias vezes de pessoas sabendo que ia morrer. Se calhar é normal para um gajo de 60 e tal anos pensar, pode ser a última vez que estou contigo. Sim. Mas há pessoal que tem esta obsessão pela morte. Mas no dia 27 de dezembro, 2 dias antes deles viajarem, o tal Cláudio Montejo, o parapsicólogo e astrólogo, foi jantar com o Carlos Castro e com o Renato Seabra para se despedirem deles, que iam para Nova Iorque, num restaurante nas Torres Gêmeas. Carlos Castro... Foda-se, o Carlos Castro ganhava assim tanto dinheiro. Não estás bem a ver, eles ficavam em sítios, iam ver musicais, iam jantar nos melhores restaurantes. De onde é que lhe vinha o dinheiro? Não sei. É de escrever para caras? E para a nova gente. É muito estranho isso. Cláudio Montejo vai ao encontro dos dois para se despedir e desejar a ambos uma boa estadia e um feliz ano novo. Sem saber, é a última vez que está com o seu amigo Castro. Despedem-se. Sem saber, fazem-no pela última vez. Esta é esta forma de escrita. Isso é aquele sensacionalismo, é a jornalista. Ele pensa, sem saber. E queres ver uma parte muito importante, Sérgio? É que de repente eles chegam a Nova Iorque. E como ele já contou tudo no primeiro capítulo, aqui vai-te contar a história de Nova Iorque. Cidade que nunca dorme, a grande maçã. Sim. Capital do mundo, Big Apple, cidade que nunca dorme. Nova Iorque fica localizada na costa atlântica do Nordeste dos Estados Unidos da América. A cidade é composta pelos distritos Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens, Staten Island. Em 2005 eram falados na cidade 170 idiomas e 33% da sua população tinha nascido fora dos Estados Unidos da América. É aqui que está situada a sede da Organização das Nações Unidas. Em 2009 a sua população foi estimada em mais de 8,3 milhões de pessoas. Há quem lhe chama cidade global, considerando a influência que exerce sobre o comércio mundial, as finanças, a cultura, a moda, entretenimento mundiais. Mas espera, Sérgio, são mais 4 capítulos desta merda sobre a história de Nova Iorque, de Manhattan. Quem é que isto antes chamava-se Nova Amsterdão, a partir de 1664 é que passou a ser Nova Iorque. Bué simbólico. Pronto, Times Square. Então, eles chegaram, era a 35ª vez que Carlos Castro ia a Nova Iorque. 35ª? 35ª vez. Ele e o Renato fazem check-in no quarto 3416 do Hotel Intercontinental, um luxuoso hotel muito central junto à famosa Times Square. É deste quarto que ambos vão telefonar à família e amigos e garantir que está tudo bem. E é precisamente neste quarto que tudo há de acabar. Mal. Opa, foda-se, estes pequenos, não é? Sim. Frases só com isto. Então, passagem de ano, está tudo bem, felicidade, o Carlos Castro liga a várias pessoas e vamos então saber o que é que aconteceu, Sérgio. No dia seguinte, dia 2 de janeiro, haviam de começar os problemas, depois as discussões e depois a tragédia. O que terá passado com Renato Seabra? Ou melhor, o que se terá passado dentro de Renato Seabra, na sua cabeça, no seu íntimo? Terá percebido que o sacrifício para chegar à glória não era afinal tão breve e transitório como primeiro terá pensado? Será que, para além do barulho das luzes, para além dos restaurantes da moda, dos espetáculos da Broadway, a velhice de Castro, o cheiro de velhice, se tornou insuportável para o seu corpo jovem? Para a sua cabeça pouco mais do que de adolescente? A viagem foi de negócios ou de turismo? A resposta é conforme as versões e o jeito que dá a cada um dos que hoje se abrigam nas barricadas de uma disputa estéril. Foda-se. Mas tu estavas a dizer, o Mel Antunes, é que era o capitão dele. Mel Antunes, eu disse Ernesto Mel, não. Sim. Mel Antunes, Mel Antunes, que era do grupo dos 9. Exatamente. O Mel Antunes é que foi o dele, sim. O Carlos Castro, em 2007, escreveu A Solidão Povoada,
E é lá que diz que quando morrer quer ser cremado, as minhas cinzas atiradas pelas ruas da Broadway em Nova York. Não me perguntem porquê. Isto está no livro dele. E é por isso que ele então vai ser cremado e as suas cinzas vão ser atiradas para uma sarjeta. Para uma sarjeta da Broadway. Respirador do metro. Sim. Há aqui uma coisa que eu acho que também é desnecessária, que é quando perguntam então ao Guilherme de Melo, o tal jornalista e amigo Carlos Castro, numa entrevista dele ao I, a 15 de janeiro, lá está, as fontes do Hernani Carvalho, ilustra bem como Castro andava encantado com o aspirante a modelo. Dizia-me que tinha encontrado o companheiro para o resto da vida. Encontrei a minha alma gêmea, como dizem os brasileiros, a metade da laranja. Guilherme de Melo viu as mensagens que o jovem de Cantanhede enviou para o telemóvel de Castro, algumas na noite de Natal. E o que é que Renato Seabra escreveu? Feliz Natal. Já tomaste o teu leitinho? Eu sei que estou a ser chato, mas sabes que te adoro. Apesar do entusiasmo anunciado por Renato Seabra, o cronista estava ciente da orientação sexual de Renato. Ele sabia que o rapaz não era homossexual e que nunca tinha tido uma experiência do género. Tinha a certeza disso. Pronto, e a seguir diz: o Carlos nunca se apaixonou por rapazes que fossem genuinamente homossexuais. Isso... Era desnecessário isto. É uma merda mesmo desnecessária. Sexta-feira, 7 de janeiro, o dia do crime. Ninguém, a não ser Renato Seabra, poderá contar o que passou. Ele é o único protagonista, a única testemunha viva. Mas os antecedentes e a tragédia que ocorreu autorizam a construção de um cenário plausível. A tragédia terá começado com Renato a dizer a Castro que não era homossexual e que apenas o usava pelo seu dinheiro e influência. Ok. Eu não sou homossexual. Eu estou apenas a usar-te pelo meu dinheiro e influência. Ele usava essas palavras. E o Carlos palavras. Castro, se roda daqui. Não, tu vais ver, se me conheces melhor, tu me amas. Outra coisa, e entramos no capítulo em que entra outro protagonista, outra fonte de conhecimento para Hernani Carvalho, que é o professor emérito da Universidade Clássica de Moscovo, Quintino Aires, psicólogo. E ele, então, aconteceu o crime, já foi preso e tem um capítulo sobre personalidades. E um que diz famílias. O que é que não funcionou? A cabeça do jovem, a palavra ou as ações de Castro, a falha de resistência emocional a uma missão que Renato tinha imposto a si próprio, a educação que teve ou a que não viveu? Perguntas que ambas as famílias terão feito. E depois tem um subcapítulo que diz onde é que eu errei, que é para colocar para cima da mãe do Renato esta pergunta. E o Quintino Aires diz qualquer coisa do género. Isto é uma pergunta que um pai faz quando um filho comete um crime. Pois, mas a questão aí é, temos um psicólogo a fazer essa coisa super ética e deontológica, que é diagnósticos sem falar com as pessoas. Tens pior do que isto, Sérgio. A partir daqui é down the hill. Porque tem um capítulo que se chama Homossexual e diz assim: ser ou não ser homossexual? A orientação afetiva ou sexual é uma característica da identidade da pessoa. Na realidade, todas as pessoas nascem biologicamente bissexuais. Hã? Ou seja, com capacidade para sentirem prazer sexual com pessoas de ambos o sexo. Com a construção da personalidade, um processo que não se limita à infância e à adolescência, mas continua por toda a vida adulta, ocorrem episódios que fazem com que cada pessoa crie caminhos na sua orientação sexual. Epá, isso não é nada disso. Se vivêssemos numa cultura sem preconceitos e se ainda em criança cada pessoa pudesse descobrir quem é na realidade, 10% seria heterossexual, outros 10% homossexual e 80% permaneceria bissexual, dependendo da sua relação amorosa, psicológica das pessoas que conhecesse e por quem se apaixonasse no momento proporcionado. Isto é tudo a conselho de Quintino Aires. E Quintino Aires faz esta explicação também, Sérgio. No dia-a-dia de cada pessoa nem tudo é tão certinho como imaginamos e muitas vezes é-se surpreendido pelo próprio comportamento, depois de um copo que desinibiu ou na sequência de um beijo inesperado, dado a quem nunca se imaginou e que afinal sabe tão bem. Por isso é mais correto dizer que alguém está homossexual e não é homossexual. É-se homossexual quando se partilha sexualmente o corpo e normalmente o projeto de vida com alguém do mesmo sexo. É ou está homossexual aquele que faz sexo com alguém do mesmo sexo. E mesmo quando essa não foi a sua realidade até à semana anterior. Eu não sou aquilo que sou. Eu estou.
Eu não sou português, eu estou português. Então, isso aplica-se à heterossexualidade também? Tu estás a ser heterossexual. Mas só quando estou no ato. Sim. Antes disso não sou. Antes disso és um recipiente vazio. Que estás aberto a todo o tipo de relações psicoafetivas. Meu, puta que pariu, meu. Que conversa ridícula. Não, mas a conversa vai descambar mais, Sérgio. Porque Hernani Carvalho, no seu formulário, vamos imaginar que isto era um formulário de eu vou provar cientificamente várias coisas. E uma coisa que eu quero provar, porque é importante para mim provar, porque isto está na cabeça das pessoas, é as pessoas, por serem gays, estão mais predispostas a serem perversas e à maldade. Ele coloca essa questão. Sim. Ao seu amigo Quintino Aires. Esta é uma questão que ele precisa de ver respondida. E o que ele diz é, aqui chegados ficamos a saber que para a ciência, para a sociedade é outra conversa. Ser homossexual não é sinal, garantir ou indicador de que se ser dono de uma especial perversão ou maldade. Ufa! Fogo, ainda bem que está aprovado isso. Que progressista. Era uma pergunta que era preciso ser feita. Sim, era uma pergunta, sim, só o facto de o fazer já diz alguma coisa. Sim, acho que a pergunta anterior devia ter sido, se uma pessoa é homossexual, continua a ser pessoa? Mas isto é um livro dos anos 50, portanto há que dar esse desconto. Mas de qualquer forma, o Quintino Aires dá essa autoridade psicólogo e professor emérito a uma cena completamente sem sustentação nenhuma. Uma cena de Quintino Aires. Pois, e essa coisa de uma pessoa não se é homossexual, está homossexual. Essa é muito boa. Parece que ele está a lidar com qualquer coisa dentro dele. Sim. Eu neste momento estou a ser homossexual, mas atenção, eu não sou. Ai de vocês que digam que eu sou homossexual. Não! Eu estive a ser homossexual naquela bomba de gasolina que vocês me viram a estar a ser homossexual. E depois aquela coisa que ele faz, que ele diz que a sexualidade é um espectro, não é? Tens 10% numa ponta, outros 10% noutra e o resto está no meio. Ok, é correto, mas és alguma coisa. Sim. Não é? Claro. Tu és alguma coisa, não estás a ser. Neste momento eu estou a ser heterossexual, mas amanhã sei lá o que é que eu posso vir a ser. É absurdo. Depende das influências que vou ter. Mas o Quintino já teve vários processos de ordem de psicólogos por merdas que diz, portanto não é absurdo ele estar a dizer estes disparates. Sim. Os autores deste podcast em tempos tiveram uma página de Facebook que se chama o DSM do Quintino Aires. Pois foi. E acho que ainda está ativa essa merda, não está? Existe isso. Ainda existe. Mas lembra-se então que Hernani Carvalho chegou a esta conclusão. Calma, ser gay não é sinónimo de ser perverso ou maldoso. Mas não acabou, calma. E os números? Perguntará o leitor. Porque ele está a falar para os leitores, para as pessoas que o veem. Há um mito urbano de que os crimes entre homossexuais são mais violentos. Por vezes, a forma como chegamos às conclusões são os jeitos que os números nos fazem. Num jogo de rugby, a virilidade entre os jogadores é visível. Entre jogadores de futebol, apesar de tudo, é menor. É? Como entre homens é mais violento. No entanto, estamos a falar de virilidade em ambos os casos. Porquê? Apenas porque, sob um ponto de vista biológico, uns estão mais preparados, naturalmente equipados, se quiser, que outros. Os índices de testosterona no confronto entre dois machos são sempre muito superiores do que no confronto entre duas fêmeas, ou que no confronto entre uma fêmea e um macho, independentemente da sexualidade de cada um deles. É coisa já estudada. Depende. Se for um heterossexual que esteve homossexual um bocadinho, é uma coisa. Sim. Se for um homossexual que está muitas vezes homossexual, sequer já não é tão violento. Pois não. E ele, então, termina este capítulo dizendo: a violência entre casais homossexuais é visivelmente mais acentuada apenas porque estamos na presença de indivíduos com os mesmos padrões biológicos. Mas isso é verdade? Não. Pois, eu também acho que não me parece real. Vamos lá à questão que tu lançaste no início do episódio, e estamos praticamente a acabar, que é a questão da egodistonia e do surto psicótico. Sabes o que é egodistonia? Pelo contexto acho que consigo chegar lá. É tipo, é dissociação, não é? É uma dissociação. Que é tu eliminares no outro aquilo que tu és. É isso? É egodistonia, sim. Ou seja, tu espelhares no outro, vês o que o outro é, não gostas de uma coisa tua, mas tentas eliminar no outro. Daí o crime hediondo ir a uma desfiguração. Pois.
ir eliminar... Mas eu acho que isso é capaz de ter razão de ser, aquele conflito de identidades dentro dele, tens vários moral, lados, o suicídio filosófico da cena do gajo estar a fazer coisas, às tantas até tinha uma educação católica, a parte da culpa, acólito, a culpa, tudo isso, aquilo mexer com ele, e para além de outros problemas psiquiátricos que provavelmente pudessem existir. E tu tens, pronto... Estar longe de casa, tudo isso, não é? Sim, o problema psiquiátrico já lá vamos, que é a questão do surto psicótico, mas este lado vou especular vamos imaginar que é um relacionamento de, podes-me ajudar na minha carreira e eu faço-te companhia. Vamos imaginar que foi um tipo de relacionamento assim, estou a ser bonzinho nisto. Sim. E de repente o próprio Carlos Castro diz, sim, eu também, caramba, és um garoto ou qualquer coisa assim, eu ajudo-te. E de repente quando chegam a Nova Iorque, pode ter acontecido o primeiro relacionamento sexual e aquilo fritou-o completamente. Pois. Seja por isso que tu disseste, a questão da culpa católica, culpa pesada. O sentir-se sujo, meu. O sentir-se sujo, sim. E a dinâmica de poderes diferente, ele sentir que está encurralado, pode haver muita merda. O estar longe de casa, não é? Como é que eu saio daqui agora, não é? Sim. Pronto. O que é que mudara? Para o psicólogo Quintino Aires, nada. Apenas o emergir de uma egodistonia que já vinha de trás e que veio a desaguar num surto psicótico. Diz este professor da Universidade de Moscovo. Diz sem base nenhuma. Sim. Não falou com ninguém, nada. Diz, olha, foi isto. Tal. À distância que os factos são conhecidos, pode arriscar dizer-se que Renato viveu um surto psicótico com origem numa percepção egodistónica da sua sexualidade. Na prática, destruiu no outro que não aceitou nele próprio. Ok. Yeah. À polícia de Nova Iorque, o mesmo Renato disse ter livrado o cronista de vírus e demónios e afirmou, já não sou gay, aquilo que eu já te tinha dito. Sim. Sobre surto psicótico, dizem os especialistas que é um momento de dissociação da estrutura psíquica do indivíduo. Pronto, e aqui ele até pediu ao Quintino Aires, mas pediu também a um professor catedrático da Universidade de Aveiro, Carlos Fernandes, para lhe explicar como é que funciona a neurofisiologia de um surto psicótico, em que o professor diz: são escassos e inconscientes os estudos sobre as bases cerebrais do surto psicótico. Mas a seguir, Hernani Carvalho dá várias questões ligadas ao surto psicótico. Agora, o que aqui um professor diz é que é precisamente a partir da idade do Renato Seabra que, por exemplo, muitas pessoas descobrem que têm esquizofrenia ou outras variantes psiquiátricas. Mas não parece que seja o caso, por acaso. Sérgio, tens aqui várias fotos do Renato Seabra, imagem 1, imagem 2, ele está-se a rir, um está num oculista, no outro está na praia, imagem 3 já não se está a rir, imagem 4 não se está a rir, imagem 5, 6, 7 e 8 é ele em tribunal. Que também não se está a rir. Não se está a rir. E então, como é que Hernani Carvalho decide praticamente terminar o livro dando relevância a pessoas como Alexandre Monteiro? As expressões e as emoções. Com base em fotografias. Com base em fotografias, e ele deu a um gajo português para analisar as fotografias. Não ao Alexandre Monteiro. Mas a análise à expressão emocional facial é um procedimento comum nos meios forenses dos Estados Unidos da América. A não autorização de recolha de imagens foi vista como uma estratégia de defesa de Renato Seabra. E então ele vai citar o cientista... Mas isso é verdade. Eu como consumidor de true crime, já vi vários documentários... Há muita pseudociência aceita nos tribunais americanos. É verdade. Desde análise de caligrafia, análise de expressões faciais, tudo merdas. Análise de pelos, antigamente. Análise de cabelo, capilar. Sim. Sem base de ADN, nada. Só. Sim. E há muitos de inocentes que foram condenados com base em pseudociência. É perigosíssimo. Pronto. E este Paul Ekman é o pai desta gente toda, o pai dos Alexandres Monteiros, foi o gajo que conseguiu instituir o reconhecimento facial em aeroportos, com as pessoas observarem e verem se as pessoas são potenciais criminosos, que têm um preconceito racial brutal nessa definição, e então... Foi o Malcolm Gladwell deu um boost de fama a esse homem. Exatamente. E então, tu tens aqui uma série de páginas em que ele vai analisando as expressões de Renato Seabra, em que ele diz 4 fotografias recolhidas antes do homicídio,
e que ele diz, nas primeiras fotografias observamos um sorriso que circunscreve a musculatura perilabial, com uma natureza pouco expressiva da emoção de felicidade. Ou seja, ele sorri, mas não está feliz. Pois, estás a tirar uma foto, sorris, isso não diz nada do estado de espírito de uma pessoa. Depois dele ter matado Carlos Castro, não sorri. Isso pode... Mas há aqui um em que ele parece estar drogado. Mas se ele estivesse a sorrir no tribunal, chamavam-lhe Joker, uma merda assim, não é? Exato. Mas ele então diz que como ele parece estar sob o efeito de medicamentos, não dá para ler bem a cara. Mas eu, por acaso, eu não sei, eles devem ter tentado a defesa da insanidade temporária. E falhou, como acho que falha quase sempre. Mas eu não sei Depois não tentaram isso. Depois já não tentaram isso porque isso era pouco sustentado em tribunal. Pois. O que a defesa tentou foi eliminar a confissão, dizer que não foi feita na presença de um advogado, logo não deveria ser posta em tribunal. E o advogado foi contratado, que é um gajo bom nisto, estava a tentar chegar a um acordo. Pois. Já sabemos que o gajo teve uma pena entre 25 a perpétua. E em 2036 pode sair em liberdade condicional. Pois, e provavelmente sai. Agora, a minha questão é, eu não sei se ele não será mesmo inimputável, por acaso. Não sei, acho que foi mesmo o gajo que passou-se. Sim. Porque não é um crime premeditado, ele estava sujeito a um tipo de... Pois, não há antecedentes, ele está sujeito a um tipo de conflito que despoltou qualquer coisa dentro da cabeça dele. Lá está, é óbvio que cometeu o crime e deverá ser responsabilizado por isso, mas eu não sei se ele não será mesmo inimputável. Sim. No caso desses. É complexo. É complexo e nós também não somos especialistas da televisão, não precisamos ter conclusões categóricas. Não. Yeah. O Hernani Carvalho podia ter entrado aqui num ponto que era interessante, que era as relações entre idade e poder. Pois. E ele diz, quanto à idade e ao poder, há uma relação assimétrica entre os dois. Em outros exemplos conhecidos na atual sociedade portuguesa, nunca isso foi motivo de chacota ou de censura pública. As relações de homens muito mais velhos com mulheres muito jovens, que algumas figuras públicas protagonizam, largamente publicados em revistas e jornais diversos, são exemplo disso. O cronista Carlos Castro era uma figura pública, no mínimo controversa, e por isso parece ter resultado numa representação social altamente favorável a Renato Seabra, emprestando a este o estatuto de vítima, quando este foi de facto o agressor e autor de um crime. Claro está que a esta representação social não é estranho o facto de se tratar de um caso que remete para um tipo de novela onde o rapaz de província tenta vencer na vida e um homem poderoso que lhe abre o caminho em troca de amor. É uma estrutura novelesca que capta o essencial de alguns mitos sobre os amores e os poderes. Ou seja, o gajo não aprofunda depois nada disto. Não tem espaço para aprofundar nada, mas Tinha eu também... espaço, era só não descrever de onde é que veio a cidade de Nova Iorque, caralho. Pois, mas também tem espaço para especular só. Pois tem. Não tem espaço para dizer nada de importante. Ou para ir pesquisar livros interessantes sobre o tema, podia ser, ou artigos interessantes. Então, vamos a quem está a acusar e a quem está a defender. A acusação é dirigida por Maxine Rosenthal, em nome do Estado de Nova Iorque. Esta procuradora, advogada do Estado, numa tradução livre, para os burros perceberem, é temida pela forma implacável como dirige as acusações, em especial as de crimes sexuais violentos. As pessoas mais próximas de Maxine descrevem-na como implacável na preparação, na argumentação e na negociação dos processos que dirige. Há pouco tempo, no decorrer de um julgamento do assassino em série, afirmou que em Nova Iorque todos os homicídios não ficam impunes. Tal como o advogado que faz a defesa, e esta é a parte fixe, de Renato Seabra, também esta procuradora é de origem judaica. O que, se em Portugal não tem qualquer significado, em Nova Iorque, mesmo quando não o querem deixar sentir, tem significativo impacto simbólico. E qual é? Não sei, é dos judeus serem muito competentes, serem bons advogados, esse estereótipo. Só se pode ser isso porque não diz mais nada sobre isto. Pois. Ele só deixa isto no ar. Que acaba por ser um profiling muito... Não, há o estereótipo do advogado judeu, não é? Sim. Estamos então na parte que tu tinhas falado, que é o atirar as cinzas. Sim. Ele entretanto fez diferenças entre penas nos Estados Unidos e em Portugal e um pequeno exemplo das diferenças legais e culturais. Mas em Portugal ele provavelmente já teria sido solto. 11 anos, será? Sim, metade da pena, com atenuantes, bom comportamento. É o que acontece habitualmente. O que eu acho que nós temos um sistema mais virado para a reabilitação do criminoso. Ele fala disso. Eu acho isso bom. Mas não há reabilitação.
não só não há reabilitação, como eu confesso, depois há crimes que custa-me, como é que este gajo teve 11 anos preso? Sim. Como é que matou uma pessoa e teve 11 anos preso? Sim. Isso a mim faz-me confusão, mas filosoficamente sequer estão mais a favor deste sistema do que o americano, que é, vais preso para sempre. Sim, que é, nós não conseguimos reabilitar criminosos, ponto. Portanto, têm de estar presos. Sim. Houve então uma missa em New Jersey, e no momento, que é uma parte que eu também não acho que era interessante, no momento em que as duas irmãs de Castro se preparam para entrar no carro e partir, 2 populares gritam pedófilo do outro lado da rua. O grupo de meia dúzia de pessoas foi ignorado pelos populares. Mas quem é que gritou isso? Não interessa. Porque portugueses estavam lá? Não sei. Dali os familiares então foram para Times Square e conseguiram, com a ajuda de um polícia, deitar as cinzas no respirador, numa grelha de respirador do metro, que era o que ele mais desejava. Pelos vistos, no gabinete do mayor de Nova York, o Michael Bloomberg, desmetem ter dado qualquer autorização para isso. E é como em Portugal, é proibido, é ilegal fazer uma coisa dessas. Ele devia ter largado as cinzas na loja de M&M's, Times Square. E tu com a loja de M&M's. Ou no MoMA. Depois tem aqui um outro pormenor que eu achei demasiado, porque a mãe dele pôs a casa à venda para conseguir pagar as despesas legais. A mãe do Renato Seabra. Desculpa, a mãe do Renato Seabra, sim. Pôs a casa à venda para pagar a defesa, para poder visitá-lo. E o Hernani escreve assim: ao Sol, Odília Pereirinha disse que para pagar a defesa do seu filho já pus a casa à venda, vou desfazer-me tudo o que tenho. E ele diz, seja... Mas é preciso que atenda o telefone que tem na placa de vende-se para conseguir vendê-la de facto. O telefone daquele número está quase sempre sem resposta. Na semana em que a TV+, ligou para o número 231-423-032, todos os dias, várias vezes ao dia, também não foi possível chegar à fala com ninguém. Assim é mais difícil vender. Em Cantanhede, na altura, organizou-se um cordão humano na praça do Marquês de Marialva, em frente à Igreja Matriz de Cantanhede, que era uma manifestação pública de apoio a Renato Seabra, que terminou com uma longa salva de palmas. Isso também é estúpido. Mas uma amiga da família escreveu uma carta à Oprah para tentar ir ao programa. Segundo o JN, um tio de Renato fez um apelo ao presidente Barack Obama. Nas petições online estavam a pedir para que ele pudesse cumprir pena em Portugal. Não é possível, o crime foi cometido nos Estados Unidos. Ele fez esta compilação, fez aqui uma diferença entre o direito em Portugal e o direito nos Estados Unidos, em que basicamente em Portugal faz de cima para baixo, em que diz-se uma lei e o juiz tem de cumprir essa lei ou interpretar essa lei e cumprir, depois mete-se na prisão para reabilitar, mas aquilo é uma escola de crime, portanto não se reabilita ninguém. Nos Estados Unidos existe a jurisprudência, que é os casos fazem a lei, não é? E socorre-se de casos para isso. A nova audiência ficou marcada para 29 de Abril, data em que este livro já estará impresso. Merda. Pronto, Então ele não se despacham. Ficou sem saber que Renato Seabra então foi condenado a 25 anos de prisão, entre 25 anos de prisão e prisão perpétua, podendo ser solto sob liberdade condicional em 2036. Eu lembro na altura falaste também da possibilidade dele vir cumprir pena para Portugal, mas não sei se isso é legal. Não é? Pronto, não gostei nada deste livro. É secante o livro. Tem um lado bom que é pequenito. Pois. Mas tenho pena que não haja jornalistas a sério a querer escrever. Não é sobre este caso, não, mas sobre... Tu achas que vai haver uma série da Netflix disto, eventualmente? Eventualmente. Em Portugal compram tudo. Compram tudo, sim. Pois. Sadamedi foi o que foi em Portugal, não foi? Mas a média é um caso internacional. Sim. Este é um caso nacional. Lá fora ninguém sabe que é o Carlos Castro, mas acho que é suficientemente macabro para eles fazerem. E tanto quanto sei, o Renato Seabra está calado. Ele não dá entrevistas nem nada. Não. Eu lembro que há uns anos houve uma jornalista que trocou cartas com ele e ele fez confissões e ela depois, espetou publicamente aquilo tudo, traindo a confiança dele. Eu não sei, não vou aqui debater o valor jornalístico disso porque acho que é zero. Pronto, é uma história super trágica. É triste de todos os pontos de vista das vidas, sobretudo da vítima do crime, que sofreu uma morte horrível.
inimaginável. E vamos à parte comercial da coisa, que é, este é um livro encomendado em cima da onda, em que fez uma compilação da nova gente, da Caras do Sol, da TV Guia, do que foi dito à televisão, etc. Não há aqui um trabalho... ele não escreve bem, é repetitivo, comunica de forma escrita como comunica na televisão, acha que o deve fazer dessa forma, não tem qualquer mérito literário isto, não é sensacionalista, porque ele não faz para ser sensacionalista, faz para ser a voz da razão, ouvir toda a gente, mas depois não tem qualquer conclusão. A conclusão é: o que é que os meus leitores, ou os meus ouvintes, ou as pessoas que me veem estão à espera que eu diga? E acaba por ser o princípio do Chega, que é, eu digo aquilo que as pessoas estão à espera que eu diga. Porque ele não diz nada especial. Pois. Se pensares que há muitas pessoas a apoiar o Renato Seara, mas olha, que ele matou. É um homicida. E sobretudo a análise do Quintino Aires é particularmente nogenta. As pessoas de quem ele socorre, valha-me Deus. E depois, por exemplo, tu falaste agora mesmo no final da vigília. É um momento... É repugnante. Porque depois, no ponto de vista do familiar da vítima, sim. Foda-se, estás a ver de repente uma terra a unir-se em solidariedade a um assassino. E atenção, eu percebo a família, os amigos do Renato Seabra, percebo esse instinto. Claro. Mas mais pudor, meu. Houve uma pessoa que foi assassinada, que tem amigos e tem família e que pode ter feito coisas, mas nem sequer sabemos se ele fez coisas más ou não. Também estamos aqui a especular. Isso é nojento. Isso ter acontecido e ter havido um apoio popular tão grande a isso, de muita gente ficar do lado do assassino pura e simplesmente por acharem que ele foi vítima, e é demasiado triste este caso. Custa-me até ser ligeiro a falar sobre isto, porque lá está, não conheço. Não, é isso. O caso a fundo. E não é uma coisa que uma pessoa precise de tomar partidos, que é, nós não sabemos o suficiente acerca disto, sabemos que houve um gajo que matou uma pessoa. Sim. Matou uma pessoa. Pode haver causas, não sabemos quais é que são as causas, mas uma causa não justifica um homicídio macabro também. A não ser que seja mesmo... Olha, imagina que estás num delírio psicótico induzido por drogas, que não foi o caso, não é? Sim. Que pode acontecer uma coisa dessas. Ok, tens uma insanidade temporária aí. É uma atenuante, não deixa de haver um crime. Sim, mas sim, a claustrofobia de estar longe de casa. Tens vários fatores aqui. O conflito pessoal, a culpa católica, o abuso que pode ter havido. É possível que tenha havido algum abuso de autoridade ali. Tudo isso é um mix que mas de qualquer forma morreu uma pessoa e há que respeitar isso. Eu duvido que este livro tenha vendido assim tanto quanto isso. Na altura? Achas que vendeu? Acho que sim. Tem ar disso. Mas sim, este vídeo é abutre, isto é típico abutre. Sim. Este caso está na berra, vamos lançar aqui uma merda rápido para capitalizar o máximo isto tinha tudo possível. Para ser um livro até porreiro, se fosse mesmo, se não houvesse tanta proximidade. Acho que devia ter havido um afastamento temporal, ponto 1, porque se querias mesmo fazer um livro de jeito. E só o facto de ser isso, ser um abutre, de ser uma coisa de vamos mifrar o momento, acaba por ser tão mau ou pior do que uma CMTV que está sempre a massacrar nos casos. Eu lembro-me que há uns anos a RTP teve uma série, há pouco tempo, há 2 ou 3 anos, a RTP teve uma série que era Depois do Crime, que era da Rita Marrafa de Carvalho. Sim. Em que foram pegar em vários casos mediáticos, do caso do Luís Militão Guerreiro, do caso do Padre Frederico, vários casos mediáticos, e foram reanalisá-lo. Foram contar a história já com distanciamento. E está um trabalho ali muito bem feito, jornalístico, com nuance, que tem substância. Beneficia, sim, é isso, beneficia da distância, não é aquele sensacionalismo do momento, embora também haja um certo sensacionalismo, mas nada contra. Eu acho que uma série fixe sobre isso, à distância, era sobre aquilo que se passou na Casa Pia. Também. Acho que não só o que se passou,
mas como decorreu as sessões em tribunal, como a opinião pública estava a inquinar, se a decisão do tribunal foi bem influenciada pela opinião pública, independentemente de haver culpa ali ou não, tens ali várias coisas que eu acho, isso dava uma série fixe, não um livro de 150 páginas. Sim, não, uma coisa grande, sim. Acho que concordo, mas lá está, uma coisa que beneficia dessa distância, que não é aquela pressão, olha, temos de fazer isto para ontem para vendermos ao máximo. E sobretudo este linchamento, que é, tu tinhas de estar, não, coitado do garoto, ele não, o outro, eu já pensava mal do Carlos Castro, portanto, olha, teve o que merecia. Sim. Percebes? Ou o contrário, vamos linchar completamente o garoto. E não sabemos tudo. Por exemplo, esta série do Depois do Crime, eu recordo-me particularmente o episódio sobre o Padre Frederico, que contrariou todas as minhas percepções que eu tinha sobre aquilo. Eu só me lembro que o gajo fugiu. Ele para o Brasil. Fugiu. Já depois de ser condenado, conseguiu fugir numa saída precária. E não ajudou as pessoas com aquele tipo de cara e a usar Ray-Ban. Não ajudou, porque a partir daí, sempre que eu vi uma pessoa com aquele tipo de cara e com Ray-Ban, pensei, tem cara de Padre Frederico, e não era um elogio. Não ajudou. E há uma questão lá que a mim me saltou logo à vista, e é comentário, e é referido no documentário, que é um dos juízes, é o Neto de Moura. Ui. Percebes? O Neto de Moura, o juiz que ficou mais tarde conhecido por justificar um caso de violência doméstica com ela estava a pedi-las. Sim. E aparece imagens do tribunal que uma pessoa não tem noção da prepotência de juízes, daquela posição de autoridade, mas tu vias eles a serem mesmo agressivos com as pessoas. E eu não tinha essa noção desse distanciamento. Pronto, vale a pena ver esse documentário. Saiu também um livro sobre essa série, em cada capítulo é um dos crimes, e eu acho que beneficia a distância, a reflexão, ir falar com os vários envolvidos sem ser a quente, sem ser logo no dia a seguir a ter acontecido. E este livro contraria tudo isso. Fala com fontes. Tipo, a única fonte com que ele fala diretamente é o Quintino Aires e os especialistas no cérebro, não sei os amigos. Os amigos dele, os familiares do Renato Seabra, alguns amigos, as pessoas que participaram no À Procura de um Sonho. Mas é uma coisa mesmo triste. Sim, e pronto, e nós não vamos entrar aí não vamos entrar por aí. Para isso, ouçam o podcast Parecia Tão Boa Pessoa, da Maria João e da Paula Neves, que é bem fixe. Mas temos de atribuir pizzas a este. É 10. Ih, Sérgio! Então estou 10 porque não tem valor nenhum isto. Uau. Não tem valor informativo, é abutre e ainda por cima é um livro que é um exemplo daquilo que é o meu maior critério para dar 10 pizzas a livros, que faz mal à sociedade. As Crónicas Criminais, esta abordagem ao crime do dia e à insegurança, está a provocar estragos no nosso país, na maneira como as pessoas se dão umas com as outras, na maneira como as pessoas votam, na maneira como as pessoas têm crenças irracionais sobre o outro, sobre os seus concidadãos, sobre os imigrantes, sobre aqueles que nos visitam. É um tipo de mentalidade que cria ódio, que suscita o ódio, suscita a especulação, suscita o julgamento, e eu acho que nós vivemos numa fase que precisamos de mais solidariedade, dar-nos bem uns com os outros, não desconfiarmos, termos nuance na forma como abordamos o fenómeno da criminalidade, o fenómeno sociológico, ainda por cima com homofobia pelo meio, com perspectivas completamente erradas sobre a sexualidade, estar a tentar meter ao barulho isto é um crime que acontece entre os gays, será que é? Será que não é? É um crime que representa muita coisa que há de errado com a nossa sociedade, um livro que representa muita coisa que há de errada com a nossa sociedade, portanto leva 10, facilmente. Eu é 9. Porquê? O que é o ponto redentor disso? Não há ponto redentor, o único ponto redentor é que eu comecei a ler o livro às 2 da tarde e às 5 tinha acabado. Nunca me tinha acontecido isso num livro destes. E merece menos 1. Então... Menos 1 porque a média vai dar 10. Como tu já deste 10... E se eu der 4? Porque fiquei muito informado sobre um crime. Eu dou 16. E lá está. A prova de que este livro é uma merda, apesar de tudo, aquilo que eu já disse, que é o que justifica o facto de ser uma merda, é que eu
apesar de ser uma coisa que já aconteceu há uma porrada de anos, e apesar de nunca ter lido nenhum livro sobre isto, ter acompanhado o que saiu nas notícias na altura, nada me foi novidade. Só soubeste aquela aqui. cena do o crime foi cometido às 2, o gajo esteve às 7 do hotel. Que provavelmente já sabia, foi uma coisa que me esqueci. Às 6, mas foi um livro que nem informativo é. Yeah. É que nem. Olha, pronto, o facto de ele ser do mandatário do Cavaco, pronto, a única coisa que eu fiquei surpreendido. Mas de resto, nem sequer minimamente informativo é. Sim. A mãe dele ainda pensou em mudar-se para os Estados Unidos, ela vai visitá-lo 2 vezes por ano, isso eu li numa entrevista, só que é muito caro lá. Morar então, em Nova Iorque ainda por cima. Não, mas ele está agora está numa cadeia, ele esteve em Rikers, mas depois passou para a Clinton Penitentiary, que é na fronteira do Canadá. Ok. É mais para cima. É mas mais está de deslocado. Nova Iorque, não é mesmo? Deve ser. E pronto, está mais longe, mas pronto. E a irmã é deputada da AD. Sim, pá, coitada, merece seguir com a vida dela também. Claro. Não tem, nem sequer... Mas eu acho que a irmã estava em medicina, acho que era médica, não é? É médica. E é preciso também dizer... E ele foi campeão de basquetebol. Foi muito basquete nessa região. Sim, mas mais depois quando foi para Coimbra, foi campeão nacional de basquetebol académico. Mas sim, ela merece seguir com a vida dela. Também é uma vítima. Eu não disse, ele ficou em terceiro lugar no programa, à procura de um sonho. Sim, sim, disseste. Disse em terceiro? Disseste. Mas eu, sobre a família, eles também acabam por ser vítimas disto. E mesmo eu sabia que ela era deputada porque saiu uma notícia. Tipo, irmã de Renato Seabra é deputada. O que tem valor noticioso, mas também é injusto para ela, porque é a irmã do Renato Seabra. Acaba por ser uma cruz que ela vai carregar, o facto de o irmão ter cometido um crime muito mediático. Portanto, não, até pode ser muito boa deputada. Em princípio, para mim não será, porque é da AD. Mas aí são divergências políticas. Mas ela era uma líder JSC. Pois. Já tinha. Sim. Isso. Cantanhedo. Portanto, anda lá, vamos lá fechar isto então. Ok, pronto, é isto. Para a semana haverá um livro bom que sirva para limpar o palato deste nojo que nós andamos a remexer. Este episódio, eu sinto que nós andamos mesmo a mexer na merda ali. É desse. É, não é? É desse, sim. Sinto-me sujo depois disto. É isso. Malta, até para a próxima semana. Comprem bilhetes para Coimbra. Hernani Carvalho, não se esqueçam de comprar bilhetes para Coimbra. O país vai ficar em comoção depois desse espetáculo. Livros da Pizza, um podcast de Sérgio Duarte, Bruno Henriques. Esta música não é royalty free, é da autoria de Saint Mike. Feita exclusivamente para Livros da Pizza.